Olá! Agora você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com Rafael Lara e Gabriel Monteiro. Além disso, aqui você também acompanha as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e análise desses movimentos hoje com o Flávio de Oliveira, que é head de renda variável da Zau Investimentos, e também o sócio da GTI, Rodrigo Glatti, que vai falar sobre os bons números dos resultados desse terceiro trimestre. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui para eles que já estão aqui comigo, o seu Rafael e Gabriel. Já estão aqui prontos para poder a gente começar a fazer esse fechamento do mercado. Uma ótima tarde, meninos. Olá, Débora. Olá, Gabriel. Vamos lá. Olha só, estou aqui. Deixa eu só acertar meu cabelo, então, porque a gente não consegue se ver antes, né? Então a gente acerta aqui as coisas. Olha isso. Tudo bom? Hoje a gente ainda se... Só porque hoje é uma sexta-feira, Rafa, é isso? Hoje é uma segunda cara de sexta, que também tem cara de sábado, porque amanhã vai ter cara de domingo. Então a gente segue firme nessa. Inclusive a Débora, que eu sei que deve ter descansado bastante no fim de semana, deve estar hoje aqui. Não tem medo todo de apanhar vapor, aí, não. Né? Muito feliz. Aí Gabriel também descansou bastante no fim de semana. Descansei bastante. Muito bom, gente, muito bom. A gente aí eu só não acho ruim, sabe por quê, Rafa? Por quê? Hotel sensacional, maravilhoso que eu tava lá, não sei você, mas olha, tava incrível lá, um evento sensacional que estava acontecendo lá em Florianópolis. A gente já mostrou bastante aqui hoje no BMC News. Se você perdeu, perdeu. Se você não assistiu, vai lá no nosso site assistir. Depois te conto mais detalhes. Olha lá, hein? Não, eu senti falta aqui, ô Débora, só da interação do nosso professor Cabral, chamando eu e o Rafa de micadinhos. Pois é, a Débora fez falta Cuticute. Até olhei pra nossa vinheta e falei, nossa, que vinheta Hoje o Cabral, legal, né, Rafa? Rafa? Tava meio triste. Hoje o Cabral tava meio triste, eu acho, viu? Inclusive, eu nem sei Porque quanto teve que foi o último trabalhar, jogo do não Flamengo. emendou, né? Não pôde emendar aí no jogo do feriado, Flamengo teve foi que 1 a 0. trabalhar. Acho que é por isso que ele tá meio triste, assim. Foi o jogo que saiu, os caras saíram na mão. Né? O Cuca brigou lá nos bastidores do estádio, né? O Flamengo ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro aí e encostou na corrida pelo título. Inclusive o grande Alexandre Cabral, né, que ficou falando do Furacão na semana passada, né, que perdeu, que o Atlético Paranaense, ganhou do Flamengo, e o Santos, de novo, ganhou de um time que ganhou do Flamengo na rodada anterior, né? Ganhou do Fluminense por 3-0 e depois ganhou do Pena que não vale nada, né, Rafa? Não, vale muito porque saímos da zona de abaixamento, estamos em 11º colocado, estamos perto da Libertadores, né? Agora, não critica. Meu time acho que não vai ter esse gostinho de cair não, viu? Esse gostinho que você já gostou e também já pediu bis, né, Gabriel, que é palmeirense. Bom, Débora, vamos falar de mercado financeiro hoje? Isso aí se chama alavancagem, Rafa. A gente cai pra depois eu garotos, futebol outra hora. Vamos então começar essa edição com a atualização do mercado. Vou até trazer, eu fiquei tão empolgada vendo aí vocês discutindo futebol, só porque eu ganhei uma camisa tão bonita de um time ali que tem uma camisa belíssima, que vocês não têm, tá? Ó, Tricolor, clube bem amado. Desculpa. Né? Desculpa. Vamos lá. Olha só, no nosso Profit Pro da Nelógica, deixa eu só trazer esse Bovespa subindo hoje. Aliás, não só o Ibovespa como o dólar, viu, gente? Como diz o senhor Marcos Saravalli, em dias como esse, quem tá mentindo, né? Quem será que tá mentindo hoje? Olha isso, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui para vocês, o nosso telão. A gente tem um dólar aqui, ó, 5,70 nesse momento. Alta. E aí? Sobe 0,78%. A gente já bateu o mínimo aqui hoje de 5,65. A gente abriu, na verdade, 5,65. Depois disso, já chegou até bater máxima de 5,71. E segue subindo, esse dólar não baixou em nenhum momento. Já o Ibovespa... Gente, olha isso, se a gente olha do meio do ano para cá... Deixa eu até abrir aqui esse gráfico. Meu Deus, dá até um negócio, né, quando a gente viu. Olha o quanto vem caindo aqui nesse Ibov. Meu Deus do céu. Mas olha aí, a gente passou na semana passada aqui uns 3, 4 dias. Eu lembro até do Ogro falando, né, da indefinição do Ibovespa, porque a gente tinha candles aqui exatamente iguais com o Ibovespa bem indefinido, né? Passava o dia mais ou menos sem uma direção, daí acabava que o dia, né, ficava muito sem um volume definido, e aí assim, nessa semana, na sexta-feira a gente teve uma forte queda, e hoje vem recuperando essa queda de lá da sexta-feira. A gente está aos 105 mil, mirando aqui os 106 mil pontos, já batemos os 106 mil, 135, mas não conseguiu segurar. A gente está no alta agora de 2,33%, subindo 105.909 pontos. Mas esse gráfico aí, né, Débora, eu sempre trago aqui uma música, né, pra gente falar do Ibovespa, né? Hoje, um beijo pro grande Jorge Aragão, né, na música Aí Foi Que o Barraco Desabou, né, nessa que meu barco se perdeu, nele está gravado só você e eu. Aí o Ibovespa, então, com esse ritmo de que tentando voltar, né, tentando aí telefonar, né, logo assim que puder vai telefonar
né? Enfim, para quem gosta aí de samba, um beijo enorme. Eu sei que o Rui das Neves está assistindo a gente, deve adorar Sambinha do Jorge Aragão. Elaiá, hein? Elaiá. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar mesmo. aqui com esse Bovespa hoje, né? Vamos começar com o nosso giro de notícias para a gente falar da mais nova aquisição da Coca-Cola, que dessa vez foi uma empresa, né, de bebidas esportivas americana, né, Rafa? Exatamente, Débora. Inclusive, a gente está falando de esporte agora há pouco, né? A Coca-Cola comprou a concorrente da Gatorade por 5,6 bilhões de dólares, o que se tornou o maior negócio da história da fábrica de refrigerantes. A Coca-Cola já tinha 15% de participação nos negócios da empresa americana Body Armor, que atualmente domina o mercado de produtos isotônicos e é controlada pela PepsiCo. Fundada há 10 anos, a empresa de bebida esportiva americana cresceu com investimentos de estrela do esporte. Só pra gente ter uma ideia, Débora, o jogador de basquete Kobe Bryant, né, que inclusive morreu em 2019 num acidente fatal de helicóptero, era um dos principais investidores e, de acordo com o jornal The Wall Street Journal, seu espólio deve receber 400 milhões de dólares pela transação. Segundo a Coca-Cola, a Body Armor será administrada como um negócio separado dentro da unidade da companhia na América do Norte, com sede em Nova York, e a atual equipe de liderança deve continuar trabalhando com a marca. Débora? Maravilha, Rafa. Bom, vamos agora às notícias internacionais para poder falar sobre esse IPO aí do Nubank, gente, que segundo o banco digital, né, mais valioso do mundo, já deu largada aí para o processo de abertura de capital nos Estados Unidos e hoje divulgou mais informações sobre os prospectos aí dessa oferta inicial de ações. Então vamos lá, vamos com a Giovanna Locatelli lá nos Estados Unidos. Ela tem mais detalhes sobre esse prospecto. Fala pra gente, Giovanna. Temos uma semana bastante dinâmica aqui nos Estados Unidos, com várias informações importantes do mercado e todos seguem de olho. Dando sequência na semana passada na divulgação dos balanços, temos várias empresas nesta semana divulgando e eu tenho alguns destaques, como a Pfizer, Alibaba, Moderna e Berkshire. Também até sexta-feira, Uber e Airbnb. Temos também esta semana de divulgação de dados importantes para a economia americana. Na quarta-feira, os dados econômicos em pauta são o Relatório Nacional de Emprego do ADP, bens duráveis e pedidos de fábrica, o ISM não industrial PMI, além das aplicações de hipotecas semanais e os estoques de petróleo semanais da Administração de Informação de Energia, dado esse sobre petróleo muito importante que baliza aí o mercado mundial. Importante destacar que quarta-feira o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve fazer a sua declaração à imprensa depois da decisão do FONC e é o que todos estamos esperando para ver se vem aí alguma informação inédita, diferente aí e decisiva sobre o equilíbrio da política monetária. E a gente fica de olho e traz as informações para os nossos telespectadores. Giovanna Locatelli, direto dos Estados Unidos, para a BMC News. É isso aí, obrigada, Giovanna. Bom, ainda falando do Nubank, o banco digital pagou 2,5 bilhões de reais pela Isinvest. Informações que foram divulgadas nesse mesmo prospecto aí do IPO da companhia, né, Gabriel? Só lembrando que essa é uma operação que já foi concluída e foi detalhada nesse prospecto de hoje, né, Gabriel? Exatamente, Débora. E o valor foi pago 100% em dinheiro, segundo o documento divulgado hoje. A operação tinha sido anunciada em setembro do ano passado e foi concluída em junho, marcando a entrada do banco digital no setor de investimentos. A corretora foi rebatizada com o nome de Nuinvest. Segundo a Nubank, no final de setembro, a Isinvest estava perto da casa dos 3 milhões de clientes, dos quais 600 mil eram exclusivos, ou seja, não tinham conta em outras corretoras. Agora o próximo passo é aguardar o dia do IPO do Banco Digital na Bolsa de Nova York, Débora. Maravilha, vamos aguardar aí, tá bastante movimento. Aliás, a gente já vem aguardando, né, esse IPO que movimentou bastante esse setor dos bancos digitais lá para trás. Hoje, inclusive, vem puxando aí, né, o BID11 está puxando aí os papéis, vinha puxando durante a manhã inteira, deu uma levantada nos papéis de BID11, que muito espertamente também já está aí levando as negociações aí do banco lá para fora. E o Nubank é que vai fazer essa grande abertura lá fora. Vamos esperar. Vamos lá agora falar da Gol, que vai oferecer 460 voos diários agora em novembro. Isso contando com a retomada de rotas internacionais, certo, Rafa? Já posso ir para o México?
Exatamente, Débora. A Gol confirmou hoje que sua malha aérea para novembro será de 460 voos diários, um avanço de 10% em relação a outubro, com 552 saídas diárias em dias de pico. Nesse mês terá uma retomada das operações da companhia em 3 importantes mercados internacionais. São eles Montevidéu, no Uruguai, Cancún, no México e Punta Cana, na República Dominicana. Só para os feriados de finados e proclamação da República, a aérea vai ofertar 210 voos extras no geral. O gerente de planejamento estratégico de malha aérea da Gol, Bruno Balan, disse que a malha de novembro tem forte viés de retomada e supre não só os destinos de lazer, que são muito procurados nesta época do ano, mas sobretudo no Nordeste, mas também o fluxo regional e interestadual relacionados a viagens de negócios, que igualmente vem crescendo com o avanço da vacinação e as pessoas podendo fazer as viagens de negócios, inclusive a Débora, que aí acabou de ser cliente desse tipo de serviço, afinal foi lá cobrir a grande conferência dos traders lá na Florianópolis. Foi e não me trouxe nem mesmo. o chimarrão, né? Fiquei esperando o chimarrão, pedi aqui um crítico do chimarrão. Cadê os chocolates aqui pra você me receber também? Não me recebeu. Cadê o chopp que a gente prometeu antes? Enfim. Mas vamos lá. Bom, durante essa tarde, gente, o acesso ao complexo do Porto de Santos permanecia normal desde o início da tarde, ainda continua até então, sem interdições ou sem concentração também de caminhões parados, segundo a Autoridade Portuária de Santos. Mais cedo, o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas disse que o objetivo da greve não é bloquear estradas, não é isso, Gabriel? É isso mesmo, Débora. Quem disse isso foi o Plínio Dias, um dos líderes da greve de caminhoneiros que tinha sido convocada para esta segunda-feira, que explicou que a manifestação está sim em andamento e que a estratégia do movimento é que os caminhoneiros paralisem as atividades e não bloqueiem as estradas. Plínio disse ainda que a manifestação da categoria é pacífica e que a ideia é começar lenta e ir ganhando corpo com os dias. A intenção, segundo o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, é manter os caminhões parados até forçar o governo a negociar, Débora. Maravilha, vamos aguardar aí, né? Realmente já tinha aí essa expectativa para essa greve de hoje. Ainda tem aí alguns caminhoneiros parados, mas estão em casa. Vamos ver se isso vai realmente fortalecer, como disse aí então o presidente, mas se não, esperamos a normalidade no geral, né? No contexto geral. Bom, e para o Goldman Sachs, o PMI industrial do Brasil mostra um enfraquecimento das condições do setor aqui no país, né, Rafa? Explica melhor essa visão aí do banco pra gente. Débora, na avaliação do Goldman Sachs, além do índice de gerentes de compras, o PMI industrial do Brasil, ter mostrado uma piora das condições de negócios do setor em outubro, a leitura também mostrou composição fraca entre os subíndices. Pelo menos foi o que disse o economista Alberto Ramos no relatório do banco. O PMI industrial brasileiro recuou de 54,4 pontos em setembro para 51,7 pontos em outubro, de acordo com o IHS Markit. Mas, apesar dessa segunda contração em 3 meses, o indicador continua acima dos 50 pontos, o que indica uma melhora em relação ao mês anterior. Só que o Goldman Sachs destacou que houve, no caso, uma desaceleração dos indicadores de empregos, o estoque de compras e também o estoque de produtos acabados, Débora. Boa, Rafa. Bom, o Ministério da Justiça notificou mais uma vez a Petrobras para que a estatal preste esclarecimentos sobre o aumento de combustíveis, além do risco de desabastecimento. O danado é que a Petrobras já tinha sido notificada sobre esse mesmo assunto, né, Gabriel? Então, Débora, dessa vez a Petrobras foi notificada pelo DPDC, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Consumidor, para que preste esclarecimento sobre possíveis dificuldades no fornecimento de combustíveis, especialmente com relação à capacidade de abastecimento e à alta dos preços do setor. A subsidiária Transpetro, também foi notificada. A medida foi tomada depois das últimas notícias veiculadas sobre possíveis dificuldades de abastecimento de combustíveis, tendo em vista o aumento da demanda em novembro, Débora. Vamos ver no que vai dar, né? Porque parece que esse negócio não tem mais teto, não. Sobe, só sobe, né, Gabriel? É isso Jesus aí, do céu. Tá Gabriel, complicado. Liberado por hoje. Vamos lá que a gente precisa trabalhar muito ainda aqui para pagar essa gasolina para chegar na BMC de volta, porque olha, tá complicado. Achei que você já ia curtir o feriado, seu Gabriel. Que nada, a gente tem muita coisa ali no Achei que você ia lá no bar já, guardar meu lugar já. Aquecer a cadeira, ô Rafa, que isso? É. Não, a gente tem bastante coisa para fazer sempre, porque o mercado aqui a gente tem atualizações constantes, tem uma equipe inteira ali trabalhando para trazer informação
em primeira mão para quem está nos assistindo. Então eu saio daqui, eu vou para a produção e a gente continua trabalhando aqui para trazer o melhor conteúdo para a BMC News. Vai lá, meu querido. Um abraço. Valeu, Até Rafa. mais, Valeu, Débora. E mais. até quarta-feira, porque amanhã é dia de descanso merecido, né, gente? Muito bem, vai lá. Rafa, tô dando risada aqui, olha, o Renan Lima tá dizendo assim, olha, a transação lá do Nubank com a Exinvest não foi em dinheiro, não, foi em Pix, tá, gente? Foi em Pix? Foi em Pix, não foi em dinheiro, não. Nossa, então, imagina. É isso. Quem gostaria MPK, Manda gostei, aí no chat aí, gostei gente. da sua lembrança aqui, ó, muita gente online no Top News, dê seu like, só apertar o botão, exatamente isso, MPK, 812 likes. Será que a gente chega nos 1000 likes aí? Não custa nada, né, Quanto? gente? Quantos 1000 likes aí. A gente tem 1000? 812, não? Tá, 812. A gente tá com 812 nesse momento. A e gente tem 17 dislikes. Olá, você que tá assistindo a gente, tá com dislike. Você tem ódio no coração, entendeu? Você é o tipo de pessoa que não gosta de cachorro, que chuta cachorro na rua. Pelo amor de Deus, entendeu? Dá o like, poxa vida, entendeu? O que te afetou que você ficou bravo assim numa segunda-feira, pré-feriado, entendeu? Que O Helder gente tá dizendo no que só feriado. vai dar outro like se a Hannah aparecer, Helder. Eu vou ter que te entristecer hoje. Você vai ter que ficar muito contente comigo e com o Rafa aqui. É a única saída, não tem jeito. Hoje o máximo que vai ter é a região nordeste do país, que sou eu e Débora aqui, Pois é. porque Hannah já foi embora, inclusive, É o ela máximo que tá na região forrozinho. norte do país. E é Fora aí. isso, sem novidades. Gente, deixa eu trazer aqui o nosso mapa de calor pra gente Ó, alguém deu um olhadinha. dislike, inclusive, Débora, agora. Só O cara tava porque a assistindo, gente- o cara lembrou, deu um dislike. Só porque a gente tá falando, Poxa, hein? que Rafa, pessoa triste, meu. Pois que é. triste isso, mas tudo bem. Desalmada, essa Não tem pessoa problema, não. desalmada. Tá bom. Eu não fico com sentido, não. Ó, BID 11, olha o que vai BID 11, Rafa. 20,93% de alta para BID 11, BID 4, 19,79%. Lembra que eu falei aí mais cedo, né? Que a gente estava aí com o BID dando uma decolada junto com todas essas notícias aí, com esse IPO, né, do Nubank, Opa. do Invest, Nubank lá fora. E aí, a gente tá vendo aí BID 11 então dando essa decolada. Aéreas aí, Azul, Gol, que anunciou aí, né, novos voos aí para novembro, um aumento de oferta de voos, Azul também subindo 8,60%. Tem também, apesar do dólar, né, tá alto, mas ainda tem nessa questão aqui a expectativa pelos resultados das companhias, tá, gente? Isso tá dando um bom otimismo aí para os papéis hoje. Setor de varejo, com Via, Amber 3 também subindo, Lame 4, 5,59% aí de alta. Lá vai CVC subindo 5% também, né, junto com o setor de aéreas. Olhando aqui para o setor de construção civil, a gente também tem altas hoje. JHSF está subindo 5,6%, a gente tem MRV subindo 4,73% agora. Para o setor de... aqui, Cirela também, aos 3,76%. Para o setor de administradora de shoppings, Iguatemi, sobe 4,14% agora. A gente também tem BR Malls que está subindo nesse momento. Multiplan sobe 3% também. Bancões também sobem, estão ajudando aqui nessa alta, nessa puxada do Ibovespa. A gente está vendo uma correção aqui hoje, gente, no setor de frigoríficos, que também subiu bastante na sexta-feira, né? Mas hoje aqui, ó, o JBS Mafrig cai, talvez um movimento de correção. Klabin está caindo aqui hoje 1,58%. E CCR Rodovias, mesmo depois aí, né, de ter levado esse leilão aí da Dutra, né, Rafa? A CCR está caindo aqui. Eu vou mudar para o volume de negociação para a gente entender onde é que está o maior volume de negociação aqui hoje do dia. Olha lá, Petrobras e Vale aqui. E olha uma coisa interessante, inclusive, porque Vale, se a gente for olhar, inclusive, teve queda do minério de ferro. Vou abrir o setor daqui a pouquinho para a gente ver, eu não estou vendo outras siderúrgicas por aqui, mas teve queda do minério de ferro lá na China, tanto nos contratos futuros de Dalian, como também lá no porto de Qingdao. A gente teve queda na cotação do minério de ferro, mas a gente está vendo aí a Vale subindo hoje nesse volume de negociação. E aí Petrobras que segue subindo também, né, mesmo com toda essa repercussão em cima da companhia. Vê essa história aí de dividendos, melhores dividendos aí, a companhia se tornar, né, uma melhor pagadora de dividendos no ano que vem, né, com tudo isso. Vem positivamente aí, não sei, tá, tem mais um detalhe da alta do petróleo que vinha hoje de manhã. E aí tá aqui, ó, JBS Prio. Não sei se o petróleo, então, como a gente tá vendo aqui, se eu só dar uma olhada aqui, olha só, se o petróleo se virou, porque no início do dia vinha subindo. Tá, ó, petróleo tá subindo ainda 1%, gente, mas Prio tá aqui no volume negativo de negociação. Como eu falei para vocês, ó, Gerdau, os Minas estão aqui também no volume negativo de negociação, ou seja, a Vale que está indo ali no volume positivo, viu, Rafa?
Perfeito, Débora. Ó, deixa eu mandar aqui um abraço, o pessoal do chat que tá aqui com a gente. Justamente, ó, inclusive, eu adoro isso daqui, ó. No momento que volta, parece que eu sou aqui Powered by Nelogica. Deixa eu colocar aqui num jeito bonitinho aqui. Olha só. Alguém pode tirar uma foto depois me mandar. Bom, vamos lá. Ó, o MPK falando de 812 para 849 likes. Parabéns. Nesse ritmo vamos até os 1000. Tomara, hein? Tomara a Deus aí que vamos até os 1000. O EVBA também falando aqui, ó, o Banco Central está fraquinho, não consegue baixar o dólar. Isso era uma questão que a gente estava falando, inclusive, até mais cedo no BMC Market, sobre essa questão aí do dólar, né? Como é que ele tá? Ele tá aí mais para cima, né? Enfim, tá difícil. Bom, muita gente aqui falando, good morning, Giovana, good morning, Giovana, nossa Kim Basinger brasileira. Tá bom. Pessoal aqui mandando também aqui, muita gente aqui com a gente. Bom, vamos fazer um giro de notícias aqui rapidinho, gente. Olha, a Klabin e a Suzano têm caído aí, pressionadas hoje, né, pelo preço da celulose na China, né, a ação da Klabin aí e da Suzano recuando, apesar da alta do dólar, que teoricamente favoreceria, né, os papéis das empresas. Há pouco a Klabin estava desvalorizando 1,55% a R$ 22,24, como a gente viu agora há pouco no grande mapa da grande Débora Oliveira, e também teve ali a Suzano caindo 0,47%. aos R$ 49. Já também, ó, a gente tem muita coisa aqui, ó, o fechamento do petróleo, né, o dólar fraco ali e após a manutenção da OPEP da oferta pela OPEP+, garantiram ali as altas dos preços, com o Brent para janeiro subindo 1,18% para $84, aí 84,71 dólares. E o WTI para dezembro avançando 0,57% para $84,05. Já também a gente tem o payroll, falando aí, né, que será importante para determinar o timing da primeira alta do juro nos Estados Unidos. Quem disse isso foi a TD Securities, lá nos Estados Unidos, e que os Treasuries estão precificando o aumento em julho de 2022 e com 90% de chance em junho do ano que vem, desculpa. Além disso, vamos dar uma olhada aqui, ó, TD Securities. TD Securities, se eu não me engano, é inclusive aí um banco de investimento canadense, né? O TD que inclusive tem lá, né, lá da terra da grande Giovanna Locatelli, que mora em Boston, né? Eu sou fã do grande Boston Celtics. O nome da arena é TD Garden, inclusive, um beijo enorme aí para o TD Bank, que está lá nos Estados Unidos. Ó, o pessoal aqui falando. Vamos lá, Bitcoin tem proteção contra real e dólar? Bitcoin, ele é negociado em dólar, viu? É a mesma lógica de você comprar vamos supor, uma BDR, talvez. Vamos pensar assim, ou uma ação lá fora, né? Você vai comprar em real, que vai estar convertido para isso, e aí você tem uma proteção a dólar aí. Então, você tem um preço a dólar, que é alguma coisa, depois tem a real. Inclusive, vamos trazer aqui a cotação do Bitcoin, né? Já que a galera veio aqui com o assunto Bitcoin, né? Criptomoedas aí, o programa Crypto News, inclusive, quem ainda não assistiu, assista, né? Essa semana aí vai estar imperdível. O Bitcoin subindo 0,38% a 61.079 dólares. Já o Ethereum está subindo 1,79% aos 4.335 dólares. E o Binance Coin, né, que é a terceira maior criptomoeda do mundo, subindo 4,39% aos 540 dólares. Solana, por sua vez, né, está subindo 2,55% aos 202 dólares nesse momento, e Cardano caindo 0,59% ao $1,95. Para quem, inclusive, ainda não estudou sobre o sistema de Solana, né, sobre o sistema de Smart Coins, eu sugiro ver o último episódio do Crypto News, né, que eu entrevistei o grande Orlando lá da Mercurius Crypto, né, que ele é Head de Research e sócio fundador de lá. A gente falou um pouco sobre essas Ethereum Killers, né, que são sistemas centralizados ou descentralizados que prometem aí bater a blockchain da Ethereum. Só que na visão dele, tanto Ethereum quanto Solana podem coexistir, porque a Solana ela faz operações maiores em menor tempo do que a Ethereum, enquanto a Ethereum seria algo mais fixo ali, né, mais de operações do dia a dia. Então as duas poderiam coexistir. Solana, por exemplo, poderia fazer negociações de game coins, né, como por exemplo a Star Atlas, que a gente falou faz pouco tempo no Crypto News, né, que é um jogo enorme, né, com altos gráficos, enfim, que promete muito e tem muita gente de olho. O David Alvarenga falando, quando vai ter o quadro sobre a tributação de ações e cripto? Ó, tributação de ações, eu não sei, tem que ver nos outros programas. O tributação de cripto, a gente está ajeitando isso daí, a gente está arrumando, a gente está correndo atrás disso daí. Vamos ver se a gente consegue para essa semana ou para a próxima, tá certo? E também o Rui das Neves falando aqui, para mim está aparecendo 859 likes. 859 likes, ô Rui? 858 nesse momento. Alguém saiu do like e foi pro dislike. Foi para 19 dislikes. Agora foi para 259 likes. Queria mandar um beijo para essas duas pessoas que apertaram dislike depois que eu observei que tinha 17 dislikes.
Acontece, né? Nem... Você não deu atenção. Será? E aí veio Será? aqui Eu dou atenção pra todo mundo. Eu sou o último romântico, né, ô Débora? Eu sou o último romântico, né? Não tem jeito, né? Eu toco serenatas de amor, né? Não tem jeito aí, né? Eu aprendi com o grande Galangani, né? Como conquistar o pessoal. O MPK falando aqui, Rafa, de tanto você falar, vou ficar de olho no Crypto News para comprar um pouquinho e também fazer um monte de perguntas no programa. Vocês mais jovens nos ensinam muito. MPK, essa mensagem, ela fez meu dia. Eu te amo, MPK, não tem jeito, entendeu? Você é sensacional. Vamos lá, apareça no Crypto News, mande sua pergunta e a gente vai junto, hein? A gente vai junto nessa, eu tô muito feliz agora. Pra mim pode acabar o programa por aqui, que já deu pra mim. Já. Não acaba o programa não, deixa eu só mostrar aqui como é que tá o setor de siderurgia e mineração que eu tinha prometido trazer aqui pra vocês, viu, Rafa? Antes de tudo, porque o Flávio também já tá aqui ok pra falar com a gente, mas olha só, Bradespar, CSNA subindo, Vale subindo também, tá, gente, na variação diária. Os Minas e Gerdau é que estão caindo aqui um pouco. Mesmo a gente tendo uma queda na cotação do minério de ferro hoje, então a gente tem algumas companhias aqui do setor subindo hoje, tá, gente? Bom, a gente também tem aqui temporada de balanço acontecendo, né? Vamos repercutir isso daqui a pouquinho também com o Rodrigo Glatt, mas agora a gente vai bater um papo com o Flávio de Oliveira, que é head de renda variável, né, da ZAL Investimentos, já tá aqui com a gente. Uma ótima tarde para você, Flávio. Opa, boa tarde, Débora, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho aí sobre o andamento também, né, dessa temporada de balanço, como que você está vendo aí tudo que está acontecendo, né? Se você acha que dá para poder a gente conseguir manter esse ritmo que a gente está vendo aí desses resultados mais sólidos, tem tido bons números, né, que a gente tem acompanhado. E eu queria saber como é que está a sua expectativa também para os próximos. Essa semana a gente tem também alguns bancos grandes que vão divulgar resultados. Tem algum setor que você está mais otimista, que você acha que realmente está mais propenso aí a trazer bons resultados? Ou algum outro que está te surpreendendo? Bom, na verdade, de forma geral, a nossa expectativa é que os balanços sigam aí bastante sólidos. Parte de bancos aí a gente acredita que deve vir em linha ou surpreender positivamente. Na última rodada a gente teve ali algumas questões que talvez nos surpreenderam um pouco para baixo, mas a gente acredita aí que sejam fatores aí não recorrentes. O que a gente acredita que deve seguir surpreendendo são os ativos que têm receitas dolarizadas, né? Então, a gente tem aí um dólar que veio operando na média acima dos 5,20, acima dos 5,30, e isso para as empresas exportadoras, né, acaba virando um fluxo intenso dentro do resultado. Então, principalmente essas exportadoras, a gente acha que deve seguir surpreendendo, e inclusive estamos aí bastante surpresos com o resultado do mercado ao longo do mês passado, né? Então, a gente inclusive acredita que o mercado não está refletindo ainda os resultados sólidos das empresas e que eles podem continuar vir a tendo ao longo de 2022. Maravilha, eu quero trazer o Rafael para fazer parte aqui desse papo com a gente, viu? O Rafa também tem perguntas para você, Flávio. Rafa. Perfeito, obrigado, Débora. Novamente seja muito bem-vinda aqui ao BMC Top News. Ô, Flávio, queria comentar um pouco com você sobre o efeito de Brasília sobre esse mercado, né? A gente recebeu, inclusive, mais cedo no BMC Market, o grande Eric DK, que está lá de Brasília, inclusive, a gente estava falando sobre a PEC explicatório, sobre todo esse cenário, né? A galera, inclusive, faltando, parecia, né, escola, quando você não queria ter aula durante uma emenda de feriado, você combina com a galera da sala que aí todo mundo falta e não tem aula, né? Como é que você vê esse sentido aí para a Bolsa brasileira? Você acha que a gente está numa coisa de, tudo vai correr bem sem ninguém falar nada? Ou você acha que tem aí um outro balanço aí a ser feito sobre esse efeito Brasília aí para o investidor? Bom, na verdade, acho que a gente tem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. O primeiro ponto é a reprecificação que os ativos têm à medida que a curva de juros se estressa, né? E que o risco fiscal aumenta. Então, é bastante normal que esse tipo de reprecificação aconteça, levando em conta que a gente já vê aí algumas curvas de juros superiores a 12%. Porém, a nossa percepção é que a maior parte dessa precificação se deu por conta de ruído político. Tanto que hoje eu estava conversando com alguns analistas e aí a gente estava até brincando, poxa, o que está acontecendo para a Bolsa subir hoje? Cara, simplesmente não veio nada de Brasília.
Porque quando o ativo está muito barato, ele tem um efeito inercial muito grande, ou seja, quando as coisas estão caras, se param de sair notícias boas, elas naturalmente caem. Quando as coisas estão com preços muito achatados, se param de sair notícias ruins, elas naturalmente sobem. E para a gente, é isso que Brasília está sendo. Só está saindo surpresa negativa e é isso que na nossa visão, está gerando esse impacto tão negativo. Então, sem dúvidas, o fato da gente não estar tendo essas notícias negativas está gerando esse efeito inercial positivo na Bolsa. E se a gente cessar com isso, pelo menos por um tempo, provavelmente o micro, né, que é os balanços das empresas, devem dar um reflexo mais positivo e devem puxar a nossa Bolsa para cima, mesmo com esse efeito de juros que a gente tá vendo, né, que acaba destruindo um pouco do valor da Bolsa. Perfeito, perfeito. Débora, Vamos lá, tenho pergunta também para o Flávio. Flávio, a gente pode comentar um pouquinho sobre esse preço da Bolsa também? Os fortes descontos que a gente tem acompanhado em algumas blue chips do mercado, né? Apesar da gente ter acompanhado alguns resultados fortes, por exemplo, de algumas companhias como o Gerdau. Aliás, Gerdau, que hoje, inclusive, eu acabei de mostrar, está caindo, inclusive, agora 0,82%, apesar, né, do bom resultado. Não é o caso, por exemplo, de Petrobras. Mas como que você está vendo essa questão desse preço da Bolsa? Isso divide algumas opiniões. Tem gente que acha que a Bolsa não está nada barata, mas tem gente que fala que a Bolsa aqui no Brasil já é a mais barata, uma das mais do mundo. Então, queria entender um pouco da tua visão, principalmente relacionada a essas grandes companhias no mercado, os blue chips, que mesmo que com bons resultados operacionais, por exemplo, né, com boas receitas, ainda vem aí sendo, né, um pouco com os papéis um pouco penalizados. Pois bem, eu não consigo entender um fator racional que esteja levando a Bolsa nesses preços. Eu sei que esse exemplo eu já citei várias vezes, inclusive aqui no escritório, o pessoal já deve estar enjoado de me ouvir dizer, mas as ações do Banco do Brasil estão negociando a 60% do valor patrimonial. E a gente estava fazendo aqui alguns cálculos, se o mercado... se o Banco do Brasil ele continuar nessa toada que tem na parte de lucros, ano que vem talvez a gente veja um dividendo acima de 14% se a gente for considerar esse patamar de preço. Gerdau é um excelente exemplo que tu trouxe. A empresa teve um lucro 278% acima do trimestre anterior e bem acima do esperado, foi 6,4 bi de lucro líquido, de lucro bruto, aliás, desculpa, e mesmo assim a empresa está apresentando esse cenário de queda, né? Então, na nossa visão, o mercado ele está antecipando algumas coisas que podem simplesmente não acontecer. Eu entendo, a gente está falando sobre furar teto de gastos e o ano eleitoral ele nem começou. E a gente não sabe como as coisas vão acontecer ao longo do ano que vem, quando a campanha efetivamente começar. Agora, se a gente olha o resultado das empresas e a gente começa a precificar o caos com muita antecedência, isso faz com que a Bolsa fique em patamares baratos. E aquilo, se a gente quer patamares de preço baratos, a gente não pode esperar boas notícias do mercado. Então, na nossa visão, Bolsa está barata. Pode continuar barata por mais tempo do que a gente pode ter paciência de esperar. A gente tem aí uma leva de investidores que não tem tanta experiência no mercado, a gente teve uma explosão de CPFs, né, nos últimos tempos, e a gente sabe que esse tipo de coisa pode ter um efeito psicológico, né, bastante adverso. Agora, no final do dia, na nossa visão, a Bolsa está excessivamente barata. Inclusive, agora, falando um pouquinho em relação à Petrobras, né, a Petrobras que também teve aí bons resultados, aliás, registrou um lucro bem significativo agora, já está aí falando, né, de melhores dividendos aí mais para frente um pouco. É uma companhia que você acha que o papel também está descontado ainda? Sim, sem vale dúvida. lembrar nesse detalhe da Petrobras que ainda tem um ponto, né, que é a questão do cenário político, que acaba também interferindo bastante. Eu até vi gente comentando aqui, a gente perguntou para você em relação a Brasília agora há pouco, né? Tem gente comentando aqui no chat assim, essa bolsa está subindo hoje só porque, né, Bolsonaro não falou nada, tá calado até agora, não falou nada, que é por isso que está subindo. Bom, a gente sabe que o cenário político realmente sempre interfere. Nesse caso especificamente da Petrobras, a questão, né, do cenário político pesa um pouco na companhia, né?
Pois então, Petrobras é o melhor exemplo de cenário político, né? A gente está com um câmbio que está... Não vou dizer que não possa ficar mais caro, mas ele está em patamares extremamente altos, e a gente tem o barril de petróleo numa trajetória altista. Se eu for considerar unicamente a companhia e comparar com o preço da commodity, eu poderia dizer que ela está muito barata. Se eu comparar com os múltiplos das empresas de petróleo americanas, por exemplo, nossa empresa está com patamares de preço que ela está jogada. Mas tem um motivo para isso, que é justamente essa sombra política que fica em torno da empresa, tanto por parte do atual presidente, né, quanto a incerteza de quem vai sentar na cadeira ao longo do ano que vem. Então, na nossa visão, o ativo está barato. Se o investidor ele tiver um percentual da carteira dele que ele aceite tomar esse risco, pode ser uma ótima oportunidade, né? Pode ser uma oportunidade de comprar ativos extremamente descontados. Agora, a gente não pode esquecer que a empresa no passado já foi vítima, né, de uma política de preços que destruiu o valor da companhia, mas na nossa visão, nos patamares atuais, ela aguenta bastante desaforo, a assimetria está bastante positiva. Agora é aquilo, o investidor ele tem que colocar um percentual do patrimônio dele que ele saiba que ele está tomando risco, que ele aceite esse risco, e caso as coisas piorem sob o ponto de vista fundamentalista, ou seja, a empresa comece a realmente rever a sua política de preço, o investidor ele tem que ter consciência que pode ser a hora de sair. Agora, se a empresa continuar seguindo a linha atual que ela tem, de fazer repasse de preço, mesmo que com alguma defasagem, o papel, sem dúvida, aí está em patamares extremamente baixos. Perfeito. Ô, Flávio, eu queria agora te perguntar um pouco sobre o setor aí, né, de varejo, também o setor de tecnologia, que tem sido muito penalizados pelo mercado e também seguem essa mesma lógica, né, de empresas muito baratas. Você acha que vale a pena arriscar apostando numa recuperação desses setores? Pois então, o que nós temos aqui no varejo brasileiro? Basicamente, aí são grandes empresas de um setor extremamente fragmentado, porém todas essas empresas precificavam uma trajetória de crescimento. Então, se a gente for olhar, por exemplo, Magazine Luiza, se eu for olhar o lucro que ela tem hoje, a empresa, em teoria, estaria cara. Porém, existe uma projeção de crescimento muito grande sobre a gestão da empresa, sobre ela se consolidar, em especial, né, no mercado online, né, de vendas online, que a gente acredita que, diferente do que é nos Estados Unidos, né, que tem um grande vencedor, vai ser um mercado aí que vai se consolidar em 3, 4 grandes companhias. Então, o que acontece? Quando uma empresa ela tem a sua precificação dada no futuro, ou seja, uma expectativa de crescimento muito grande, quando a taxa básica de juros sobe, esse valor futuro, né, esse fluxo de caixa que está no futuro, ele é reduzido. Então, em grande parte, na nossa visão, essa remarcação dos preços se deu pela elevação de juros, né, que destrói o valor futuro das empresas e que também, junto com a inflação e com o dólar, destrói o poder de compra do investidor, do consumidor brasileiro. Agora, por mais que a gente entenda que esse tipo de case ele é afetado por uma oscilação de juros e por perda no poder de compra, a gente também não vê justificativa para ter perdido mais de 50% do valor num período tão rápido. A gente fala aí com várias casas de análise, a gente olha, por exemplo, o Magazine Luiza, Via Varejo, a própria Amer, que muitas vezes acabava sendo atrasada com relação às outras, todas as projeções de analistas apontam para preços acima de 100% do patamar atual, num horizonte de 12 a 18 meses. Então, na nossa opinião, existiu um motivo para a destruição de valor, mas talvez a coisa tenha passado um pouco do ponto. Então, se o investidor ele aceita tomar risco no portfólio, e aqui eu não estou falando do risco político, né? Estamos falando de risco de crescimento, o varejo também pode ser uma ótima alternativa. Na verdade, se a gente for levar em conta que a Bolsa perdeu da máxima até agora 1/3 do seu valor, é mais fácil a gente achar empresas baratas do que empresas caras, levando em conta tanto a perspectiva de crescimento quanto os últimos resultados, né? Não tá difícil achar coisas baratas hoje. Tá certo. Agora,
Olha nessas recentes movimentações que a gente tem acompanhado, Flávio, do mercado, né? A gente tem tido, por exemplo, da semana passada, eu até mostrei ainda há pouco aqui, olhando para o gráfico do Ibovespa, no final da semana passada, com exceção da sexta-feira, que a gente teve realmente uma queda mais significativa, a gente veio acompanhando o Ibovespa meio que numa expectativa, digamos assim, por maiores movimentações. Parece que os investidores aguardavam aí alguma coisa acontecer, essa era a sensação. A gente tem, por um lado, né, a temporada de balanço acontecendo, bons números, aí como a gente chegou aqui a comentar, e aí a gente está vendo hoje, por exemplo, um movimento de alta. Eu queria entender, como que você está vendo essa movimentação do mercado, como que você está com a expectativa para esse final de ano? Hoje, por exemplo, a gente viu a XP renovar aí, falar de algumas das previsões dela aí, tanto para esse ano como o ano que vem, mantendo aí Bovespa a 130 mil pontos no final do ano, para o ano que vem aí um pouco abaixo, 130 mil pontos. Eu queria entender a tua visão, como é que está a tua expectativa em relação a isso, se você acredita que o que tinha que acontecer de queda no Bovespa já foi precificado, se deve melhorar esse cenário a partir de agora, ou se algo mais pesa ainda, além, né, de toda essa coisa de agenda política que a gente tem aguardado. Olha, é complicado eu te dar essa resposta na antessala de um ano eleitoral, né? Pergunta de $1 milhão, eu sei. Pergunta de $1 trilhão. Mas acho que o grande ponto que a gente tem aqui é aquilo que a gente falou sobre as quedas ou altas inerciais. Então, tem duas coisas que eu estou olhando. A primeira delas, fluxo de capital estrangeiro. A gente está com um fluxo positivo de capital estrangeiro. A gente está vendo o pessoal de fora comprando a nossa bolsa. Segundo ponto, quando não sai notícia ruim, sobe inercialmente. E se a gente somar isso, os resultados que a gente está tendo, que estão sendo bem positivos, eu poderia te dizer que eu tenho uma expectativa positiva. Então, a bolsa está caindo aí há 3 meses sem parar, e eu acho que a gente está numa assimetria muito favorável para dar um sprint de final de ano. O grande ponto é, as notícias negativas deveriam parar de vir. Então, voltando a dizer, é muito complicado a gente falar devido ao momento que nós nos encontramos. Agora, e sempre lembrando, né, isso não é uma recomendação, se a gente parar de ter notícia negativa, eu acho que inercialmente a bolsa poderia voltar para perto ali dos 115 a 120 mil pontos. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse, eu realmente acredito que tem tudo para acontecer, mas sempre lembrando, a gente tem que parar de ter surpresas. Maravilha. Rafa, tem mais perguntas para o Flávio? Eu tenho inclusive aqui, viu? Eu tava lendo aqui o pessoal do chat aqui, ó. O Bauru Sentiumante, inclusive, queria mandar um beijo aí para esse nome de canal. Ele é top 5 canais que eu mais gosto de ler aqui do chat. Tá, Bauru Sentiumante. Ele falando assim, Flávio, o governo não deveria usar as fortes reservas para mudar o perfil da dívida e assim poder manter um juros mais baixo? Olha, é bastante complicado a gente falar em utilização de reserva quando a gente está com um movimento muito intenso. Porque no final do dia, se a gente faz um movimento errado, a gente acaba só dando liquidez para o mercado e não resolve o problema. Então, quando não sei se eu entendi ou se eu respondi a pergunta de forma adequada, mas eu acho que a gente começar a usar a divisa para tentar conter os movimentos excessivos do mercado, ele seria a mesma coisa que atacar a febre e não resolver os problemas. Uhum. Então, quais são os nossos grandes problemas hoje? A gente precisa resolver as questões estruturais, e a gente precisa ter um orçamento previsível. Isso daí que, para mim, faria com que as coisas se acomodassem. Então, poderia ser feito algum movimento com as reservas? Poderia. Agora, não sei até onde ele funcionaria sozinho se a gente não der ou uma previsibilidade orçamentária ou se a gente começasse a passar as questões estruturais, que eu realmente acho que para esse ano e para o próximo a gente não deve ver. Mas é aquilo, né? Eu acho que o mercado ele vai se acalmar a partir do momento que a gente, que nem a gente falou, que o mercado acreditar que as notícias ruins vão cessar de vir. Com relação à utilização de divisas,
poderia ser utilizado, mas não acho que seria isso que mudaria a trajetória de forma consistente do que a gente está vivendo. Show de bola. Ô, Flávio, inclusive tem outra pergunta aqui do chat que eu acabei pulando, desculpa, eu não tinha visto. Adilson, me perdoe, não me mate, não dê like. Ele mandou aqui, ó, ô Flávio, Metalúrgica Gerdau, você poderia comentar um pouco se os dividendos gordinhos serão recorrentes aí para a empresa, na sua opinião? Você tem alguma opinião sobre Metalúrgica Gerdau aí para dar para o grande Adilson ou tá fora do seu radar aí? A Metalúrgica Gerdau, para mim, é a esteira da Gerdau. E se a gente continuar com o consumo de aço que a gente acredita que deve ter, principalmente aí no mercado americano, à medida que agora está todo mundo vacinado, economias reabrindo, precisamos aí de pacotes de estímulo para manter a economia aquecida. A gente sabe que construção civil é um setor dos que mais emprega mão de obra qualificada, então eu acredito que sim, porque commodities, de forma gerais, elas funcionam em grandes ciclos. Então, a gente passou um longo ciclo onde as commodities estavam com preços baixos e as empresas estavam com dificuldade de pagar dividendos. Eu realmente acredito, não vou falar em um super ciclo de commodities, mas que a gente deve ter um ciclo mais prolongado e que essas empresas elas devem entrar numa linha de pagamentos mais recorrentes de dividendo daqui para frente. Gerdau, Metalúrgica Gerdau, a própria Vale, Petrobras, se não tiver nenhuma intervenção mais pesada, ativos dessa linha. Show de bola. Ô, Débora, tem pergunta aí? Na verdade, eu queria que o Flávio pudesse dar considerações aqui para a gente, viu, Rafa? Porque se a gente lembrar que a gente tem uma semana aí pela frente mais curta, já que a gente amanhã tem um feriado, a gente não vai ter a bolsa aí funcionando. E a gente tem, por outro lado, uma agenda ainda movimentada, né? Porque tem um FED na quarta-feira, a gente também tem essa questão da PEC dos precatórios, que a gente já vem arrastando isso aí já há um tempo, né? A dia. E aí, no final das contas, hoje o Arthur Lira falou que se a PEC, né, tem que ser votada, ou passa ou fica. Então, assim, tem bastante coisa também que o investidor precisa ficar de olho. Então, eu queria que você pudesse dar aí, né, um panorama geral do que se deve ficar de olho. A gente vem aí, pelo menos hoje, o Ibovespa está subindo, a gente vem de 4 meses seguidos de queda, né, Flávio? Então, considerando todo esse cenário, o que você diria para os investidores, pelo menos para essa semana, que parece que a gente está começando um mês com o pé direito, pelo menos até agora, né? Bom, o que eu diria, assim, do fundo do meu coração é a carteira de investimentos de vocês tem que sobreviver a essa semana, tem que sobreviver às eleições, tem que sobreviver a 5 anos, a 10 anos. Então, se por um lado o macro aqui no Brasil conta muito, por outro, isso que parece uma grande volatilidade hoje, num prazo de 5 a 10 anos, vai se tornar algo ínfimo. Então, montem uma carteira diversificada que tenha boas empresas, que o micro suplante o macro, né, no longo prazo. Porque se a gente dependesse do macro do Brasil, se a Bolsa dependesse do macro do Brasil, a gente só teria visto um movimento de alta expressivo entre 2002, 2003 até 2010. Então, escolha bons ativos e não coloque um patrimônio em risco além daquele que você tem tolerância para aguentar ver ele cair 50%. Então, faça esse exercício, fique de olho nas notícias de Brasília, fique de olho nos números das empresas, mas esse não pode ser o fator determinante tanto para a empresa que você está comprando, quanto para o grau de exposição que você tem em ativo de renda variável. Então, fique de olho, mas o grande prêmio está no longo prazo, não arrisca mais do que tu pode arriscar e compre boas empresas. E se você estiver com uma alocação menor do que deveria em renda variável, ou sente que poderia comprar mais ações, essa pode ser uma boa hora de iniciar esse movimento. Pode cair mais? Pode. Vai ter volatilidade? Provavelmente vai. Agora, os preços com relação aos múltiplos das empresas são descontados. Então, corra o risco do tamanho certo e aproveite esses momentos para aumentar a sua exposição a risco. Era exatamente isso até que a gente falava hoje mais cedo aqui, viu, Flávio? Se esse talvez não seria o momento para poder aproveitar. Claro que tudo depende do perfil do investidor, do perfil de risco, né, do investidor, da estratégia de investimento de cada um.
né? Mas claro que isso também poderia estar aí, então uma boa oportunidade para poder aproveitar empresas que estão mais descontadas, para poder acumular aí mais, né, mais papéis, também mais diversificação de setores, talvez, quem sabe, né, na carteira. Então, às vezes, é só mudar um pouquinho a chave para poder conseguir enxergar, né, oportunidades, ao invés de somente, né, ficar chorando aí, derramando lágrimas, né? Com certeza, até porque todo mundo quer uma boa promoção, mas esquece que na bolsa, boa promoção não vem junto com notícia boa. Então, eu tenho eu atendo ainda alguns clientes aqui do escritório, e eu lembro agora, quando a bolsa estava em 130 mil pontos, um cliente super específico, a gente estava conversando, e ele até brincou comigo: poxa, Flávio, mal posso esperar a próxima crise. Aí eu liguei para ele na semana passada e disse: cara, isso não é uma crise, que nem foi o Covid. Mas se tu acha que é interessante aumentar a tua posição, se tu estava esperando uma queda, se depois de 4 meses de queda a gente não for aumentar a posição, eu não sei quando que a gente vai fazer isso. E ele até brincou comigo: puxa, eu não estou nem um pouco confortável, mas eu acho que é a hora de comprar. E assim seguimos. Então, é aquilo, a gente tem que suplantar o efeito psicológico, e nessa hora o psicológico só sabota a gente, né? E tentar aproveitar esses momentos, mas sempre lembrando, não pode estourar o perfil de risco. Antes de eu liberar você de vez, só porque chegou uma pergunta por último aqui do Adilson, que essa daqui eu acho que interessa muita gente, hein? Top 3 pagadoras de dividendo para longo prazo. Ele pediu para te perguntar, Flávio. Quem não gosta de dividendo, né, gente? Puxa, não dá para poder deixar passar essa. Olha, eu não vou falar de empresa, mas eu vou falar de setor, pode ser? Tá. Eu acho aí que tem o setor de energia, que é um setor aí que a gente pode explorar muito, principalmente na parte de transmissão de energia. Transmissão de energia, para quem não sabe, é a infraestrutura para transmitir energia elétrica. Ele tem contratos de longo prazo, que tem um risco de crédito extremamente baixos, tanto que o pessoal brinca, é quase como tu comprar uma nota do Tesouro Nacional, porque tu compra um fluxo de caixa corrigido pela inflação. Então, o setor de energia, que tem uma demanda inelástica, esses contratos longos, são extremamente interessantes. Outro setor aí, o setor de seguridade. Então, a parte de seguros, ela também tem um fluxo de caixas extremamente previsível e costuma pagar bons dividendos. A gente tem aí BB Seguridade, tem a Porto Seguro aí, que pode ser super interessante. E o terceiro, gente, os bancões, né? Hoje a gente tem nos bancões grandes estruturas que têm ali fluxos de caixa razoavelmente resolvidos. A gente tem bancos aí que são que têm balanços extremamente sólidos. E se a gente for olhar a expectativa, mesmo com a expectativa de crescimento das fintechs, eles têm algumas linhas de nicho de mercado que talvez levem algum tempo para ser quebradas. Então, como são empresas que já são grandes, consolidadas, e elas provavelmente não vão dobrar, triplicar de tamanho, elas provavelmente acabem se tornando, elas já são, mas talvez isso até se intensifique, que é a distribuição de proventos. Então, aí são 3 setores que eu olho com bastante carinho. Energia elétrica, né, tanto transmissão quanto geração, a parte de seguridade e a parte de bancos. Maravilha, pronto. Não dava para poder deixar passar essa, né, Rafa? Não dava, né? Dividendo é igual elogio, né? A gente nunca se cansa de receber, né? Enfim, é isso aí. Obrigada, hein, Flávio? Obrigada pela participação. Aguardamos você aqui outras vezes para fazer esse fechamento do mercado aqui junto com a gente. Perfeito. Um forte abraço, pessoal, e boa semana. Obrigada, hein? Débora, o Bauru Oi. Sente o Much aqui, ele ficou numa missão nos últimos 4 meses, pediu para eu me inscrever no canal dele, eu me inscrevi. Então, obrigado, Bauru Sente o Much. Eu espero agora aprender o que é o Sente o Much do Bauru. Bauru, se eu passar o próximo uma semana e não tiver um vídeo explicando o que é o Too Much do Bauru, entendeu? Me ensinar como fazer um Bauru no micro-ondas, como um solteirão em São Paulo, aí eu vó me desinscrever. O investidor revoltado falando: gosto muito desse menino, Rafael, eu te amo, investidor revoltado, tamo junto aí, você é, que tá no meu coração, entendeu? É isso.
Rafa, vamos dar uma olhadinha Fale. nesse Bovespa, a gente está caminhando já aí, 1 minutinho já, para a gente fechar. Vamos fechar numa alta aí de mais de 2%, gente. Acredito que pode até dar uma segurada, talvez, depois no aftermarket nos 106 mil pontos. Agora a gente está subindo 2,35%, últimos minutos aí de negociação desse Bovespa. Deixa eu até fechar aqui, eu tinha aberto aqui os Minas, olha aí. Você tá derrubando tudo aí, Rafa? É isso mesmo? Sabe o que aconteceu? Só tô escutando o cenário cair aqui, gente. O que aconteceu foi o seguinte, Débora. Tá caindo tudo. A Marlene Matos chegou aqui, entendeu? Estraçalhando tudo, né? Ela chegou pra mim, ela já falou assim, ó. Tipo, vai um pouquinho pro lado. Aí eu fui pro lado, eu quase quebrei 3 coisas do meu lado. Aí ela falou, mas sem quebrar nada. Aí eu fui bater aqui, quase quebrou a caneca. Um beijo aí pro Instagram da Débora, inclusive tá gravando a gente agora. Isso aqui tá uma loucura, tá? Isso aqui tá. Eu preciso registrar isso, gente. Eu preciso registrar isso pra vocês entenderem o que acontece. Agora eu queria abrir um destaque aqui pro. O telão tá aqui, eu tô aqui passando a cotação, tudo bonitinho aqui pra vocês. Olá, aí eu só ouço um negócio começar a desabar ali, ó. Era isso daqui, ó. Alô, pessoal que tá aqui no chat, ó. Tá, e começou a cair tudo ali, ó. Isso, pronto. Marca BMC que o pessoal vai seguir pra saber o que Bastidores caiu da BMC, tá, gente? Pronto. Ele renateou. Eu renateei. Pronto, mas o que acontece é o seguinte, queria abrir um destaque aqui pra quem não viu essa capinha sensacional, muito bonita da grande Débora Oliveira. Capinha chique. Essa capinha é de quem, assim, só toma champanhe. Tá? Não toma um litrão, não vai no tia da pinga igual eu vou, entendeu? Eu vou te falar uma coisa, depois pergunta aí pro Maurício, que estava comigo lá em Florianópolis, sobre uma coisa chamada foco. Pergunta pra ele, manda uma mensagem pra ele, fala assim, a Débora tem foco? Foco? Foco. Ah, não temos foco, né, Débora? Pois eu tenho. Tem foco. Afinal, tem 22 pessoas que não gostam da gente, mas tem 894 que estão firmes aqui com nós, então vamos junto. Ame ou odeie, né, aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Né? Inclusive, qual que é a sequência da música? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz. Não é mesmo? Um beijo pra MC Melody aí, que nos assiste todo dia aí. A pessoa musical é você aqui, né, Rafa? Exatamente. Fechando Ibovespa, vamos lá. Fechamos assim, né? Esse cenário, claro, a gente tem um aftermarket aí, mas no final das contas não deve mudar tanta coisa não. Foi um dia positivo aí. Começando, né, novembro com o pé direito, já que a gente viu de 4 meses no vermelho, 4 meses fechando, né, nesse negativo. A gente teve uma correção aqui do setor de frigoríficos, CCR também ficando aqui no negativo. Lembrando que a gente teve também de CCR aí na sexta-feira, né, vencedora aí desse grande leilão histórico no país, né, Rafa? Klabin também aqui ficando espremida, já, não só Klabin, a Suzano também estava caindo, hein, gente? Teve a questão do preço da celulose, também a cotação do preço da celulose, que está aí, no final das contas, pesou um pouco nessa questão da Klabin, mesmo a gente também vendo alta aqui do petróleo. O Gerdau também caiu. Nas altas a gente teve ali BID 11,4, Cogna. Olha lá a Cogna, nas altas o que de tem hoje. a nossa Cogna aí? 11,69% de alta, Rafa. Ela tá no comboio do pó, inclusive, do grande Alexandre Cabral, né? O Alexandre Cabral, Débora, que eu descobri hoje no BMC Market. Cogna, cadê Cielo? Não sei se eu tô vendo Cielo. Cielo? Cadê Cielo? Não, Cielo não tá... Não tô vendo Cielo aqui. Cogna... Tá assim, do lado de Dux, ali na parte do meio ali, ó, pra baixo ali, ó, você tem Bradespar, Cielo, Exetec, Grupo Natura Matemática. A gente tá começando a fazer o quê? O caça-palavra. Você não tá vendo? Ó, vai na linha do Banco Bradesco ali, ó, ali em cima. Ó, vai lá de cima. BBDC4. BBDC4. Lá pra cima, lá pra cima. BBDC3, lá pra cima. Direita. 4 pra direita. Pra minha direita, isso, certo? BBDC4, eu vou descer. Cielo tá aqui, 2,74%. Isso aí, a Batalha Naval da BMC. Quem gostaria de game show aí na Faria Lima, manda pra gente. Eu já dei essa ideia, né? A gente devia ter quem quer ser um bilionário, né, aqui na Faria Lima, né? Porque milhão na Faria Lima não tem graça, né? Afinal, né? Obviamente, né? Isso seria absurdo. Né? Afinal, quem gostaria de R$1 milhão? Né? Aqui na Faria Lima não tem isso. Quem mais? E também, né, a gente podia ter aí o Batalha Naval BMC, a gente podia ter uma espécie de Shark Tank aqui na BMC também, imagina. O Bauru Sentimante podia vir vender a ideia dele. Já imaginou? Imagina que sensacional. Eu adoraria apresentar um programa Teria que ser Bauru de verdade, hein? Começa por aí. Será que o B de BMC significa Bauru? Mais Bauru e Much, será? Enfim, vamos firme aqui. Débora e Rafael podem ficar 24 horas no BMC. Que drupa de 2. Eu amo você, Bauru Sentimante, não tem jeito. Não tem jeito, viu? Que dupla de 2 é ótimo. Ô, Rafa, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Essa Cogna aí que ficou
né, nesses mais de 11% aí de alta, só lembrar uma coisinha, gente. Na sexta-feira, a empresa informou que concluiu a troca de ativos de educação básica com a Eleva, que havia sido anunciada já em fevereiro, gente. E aí, isso aí foi concluído, pelo menos foi anunciada a conclusão na sexta-feira. Talvez isso seja uma resposta do mercado a isso, né? Tá aí uma das movimentações. E vamos falar de dólar? Dólar ficou em alta, hein? Um dia de dólar em alta e Bovespa em alta. Quando isso acontece, o Marco Saravalli costuma dizer assim, quem está mentindo? Mas vamos lá. É claro que não é uma regra, mas não é também o comum. O dólar, aqui é o dólar futuro, tá, gente? Às 18 horas a gente encerra o dólar futuro. O dólar futuro agora já está em 5,70, subindo 0,72 agora. Mas o dólar comercial fechou aí a 0,43 de alta, 5,67. Né? Tivemos uma mínima de 5,62 na abertura dos negócios. E aí vamos ver como é que vai ficar aí, no final das contas, o dólar futuro também e o Ibovespa depois que acabar esse aftermarket aí. Rafa, sabe uma coisa interessante que eu estava dando uma olhada aqui? O Onyx Lorenzoni anunciou a portaria que está proibindo a demissão agora por justa causa de trabalhadores que não forem vacinados. De acordo com o ministro do Trabalho e da Previdência, a escolha de ser vacinado ou não contra a Covid é da pessoa. A gente sabe que isso já a Justiça, na verdade, já tinha dado respaldo para as companhias, para que, inclusive, a gente, lembrando, acho que a gente chegou aqui, inclusive, a atualizar isso para o pessoal. Companhias, por exemplo, como a Gol, né, que exigia dos seus funcionários que tomassem a vacina para poder trabalhar. Outras companhias, outras empresas também. E aí agora saiu essa portaria, então, do Onyx Lorenzoni, proibindo a demissão por justa causa, caso os trabalhadores não queiram se vacinar. Bom... essa questão aí ela é muito complicada, né, Débora? Inclusive lá nos Estados Unidos deu um problemão danado isso daí, né? Para quem acompanha NBA, inclusive, tem jogador que foi proibido de jogar porque não se vacinou. Quer dizer, não é que foi proibido de jogar, né? Ele é permitido jogar, porque a lógica é o grande complexo da liberdade, né? A pessoa ela tem a liberdade dela individual de escolher não se vacinar, igual nos Estados Unidos, de fato, não é obrigatório todo mundo se vacinar. Contudo, entretanto, todavia, a NBA tem também a liberdade de não pagar o salário do jogador e cada estado também tem a liberdade de falar que você não pode entrar num ginásio se você não estiver vacinado, logo ele não joga. Então, só se vacina, gente. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara, sabe? Mas enfim. Bem delicada essa questão, né, Rafa? Bem delicada essa questão. Eu já vacinei, já tomei as 2 vacinas, estou esperando a dose de reforço. Também, e graças a Deus aqui em São Paulo a gente está com 85% já do estado, com 2 doses já. Né? E isso dá uma segurança para a gente conseguir voltar um pouco à vida normal. Né? Eu que sou santista, tudo bem que na Vila Belmiro não tem muita gente que vai, né? Porque o pessoal, né, fica brincando que o Santos não tem muita torcida, de fato não tem muita não, mas eu pude levar meu pai, por exemplo, a assistir um jogo, a gente perdeu, o Santos perdeu, tudo bem, mas teve um respaldo de vida normal que só foi permitido porque o pessoal se vacinou. Ô, Rafa, então... e tem um detalhe, né, também, boa parte aí desse público torcedor do Santos também já está aí na dose de reforço, né, então tem já está na dose de reforço, então, isso, era justamente isso que eu ia falar, né, porque eu gostei que muito dessa piada, isso é etarismo o nome disso, eu gostaria de pedir um processo contra a Débora Oliveira neste exato momento. Alô, alô STJ, alô todos juntos aqui com a gente, tá bom? Eu aprendi isso recentemente, eu não podia deixar passar. Tô entrando nesse mundo do futebol. Tudo bem, somos velhinhos, mas somos carinhosos. É isso. Inclusive Rafa, que nasceu em 60 e alguma coisa, mas diz que nasceu no ano 2000. Mas tudo bem. Vamos lá falar da Petrobras. Aliás, gente, muito pelo contrário. Eu amo todos vocês, tá? Nada disso. Só brincadeira. Só pra gente pessoal é mais velho, mas é chato, tá? O pessoal briga, meu. Eu sei. Não briguem comigo. Enfim, tudo bem. Mas eu não podia deixar de tirar. Não, tudo bem. Não tem problema. Meu Santos ganhou, não tem problema. Vamos falar de coisa séria agora, Rafa? Vamos. Petrobras, aumento de combustível. O que acontece? A Petrobras disse há pouco, agora à tarde, que não há decisão tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços sobre um novo aumento, que já começou a repercutir hoje aí no mercado. O que acontece? Foi dada a informação hoje por Bolsonaro lá na Itália de que nova alta dos combustíveis ocorreria em 15 ou 20 dias. E aí, em nota, a Petrobras afirmou que os ajustes são feitos no curso normal dos negócios e seguem políticas vigentes. E que a Petrobras reitera o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado. Portanto, não há nada definido, segundo a Petrobras. Em nota, agora há pouco, durante essa tarde aí, foi divulgado isso. Bom, mas pelo menos
o que a gente bem sabe, no final das contas, né, Rafa, é que, pelo menos eu, já até perdi as contas de quantos aumentos foram. Eram 7, nossa, eu já até perdi as contas, gente. Quantos aumentos já foram aí dessa gasolina, desse combustível, seguidos aí, né, Rafa, sem parar. É bem complicado, viu, gente? Não dá para poder a gente... Ó, O investidor revoltado está dizendo assim, Isso que eu quando eu falo. for a São Paulo, vou convidar a BMC para ir ao fogo de chão, deixando registrado o convite. Pode ser a equipe toda, não tem importância. Eu vou cobrar isso aí, hein? Ó, quero, hein? E fogo de chão não é muito barato não, tá? É uma Se coisa for pela você conta prometer e pagar um dele, litrão. vai ser quem convida, né? Quem A convida paga. convida. A minha família é mineira e a gente segue essa lógica lá em casa. Quem convida, paga. Ó, o MPK falando, pra quem não sabe, o pai do Rafa é o grande Wallace Lara, filho de Peixe Peixinho. Um beijo pro meu pai, o Wallace Lara, que tá assistindo a gente aí nesse momento. Com certeza. Mentira, ele tá trabalhando agora também, tá de plantão lá, cobrindo política, enfim. Beijão pro meu papai aí, adoro ele aí. Tá nos assistindo aqui agora? Oi? Não tá nos assistindo nesse momento porque ele deve estar correndo atrás de alguma coisa de política nesse momento, ou polícia, enfim, não sei qual é a pauta dele hoje. Mas, enfim, grande jornalista, é o meu jornalista preferido do Brasil. Um abraço. Abraço pro Wallace Lara. Vamos dar um abraço para as pessoas aí. Débora, por quem você quer mandar abraço? Abraço pro papai do Rafa. Gente, inclusive, né, tá aqui o MPK dizendo assim, filho de peixe, peixinho. Tem razão, tem razão. E meu vô é santista também, então é uma coisa de família mesmo, não tem problema não. É verdade, gente, tem problema. Mas saiu o Ibope, ô Débora, eu fiquei muito sentido que a gente não colocou isso daqui entre as notas do dia. O Santos está à frente aí em número de torcidas em redes sociais do que o Grêmio, do que o Atlético Mineiro, do que o Internacional. O Santos está atrás do São Paulo, Palmeiras e Corinthians, obviamente, e do Flamengo. De resto, é a quinta maior torcida do Brasil. Entendeu? Então eu queria aí mandar um beijo para todo mundo com esse preconceito bobo aí. Sabe o que acontece? É a intriga da oposição, Rafa. E tem muito aposentado no Brasil. A intriga então da oposição. A gente segue essa. Vamos lá? Vamos dar mais uma olhada aqui nesse mapa de calor para trazer para vocês aí como que ficou fechado aí pelo volume. A gente viu pela variação, pelo volume, o que foi que pesou positivamente muito mais hoje aqui. Olha lá, Petrobras. Vai aumento ou vem, né? Tem aumento ou não tem aumento? O que acontece? Petro 4, 2,75% aí no volume positivo de negociação. Foi o que pesou muito mais positivamente nesse Bovespa hoje. Petro 3, 3,75%. Depois a gente viu depois veio Itube 4, né? Itaúsa, que tiveram aqui os bancões, mas a gente sabe que a Vale tem um peso muito maior, muito mais significativo, por isso a gente está vendo aqui a Vale nesse quadradinho aí maior, embaixo da Petrobras. JBS, Prio, foram as que mais pesaram negativamente, depois Suzano, também teve aqui a Gerdau, Marfrig, a Klabin, que também aqui, como eu falei para vocês, tem a questão do preço da celulose aqui, então no volume negativo de negociação, esse é o cenário aqui que a gente está vendo hoje, nesse Ibovespa. Lembrando, gente, que amanhã, feriado, a gente não tem negociação do Ibovespa, né? Como a gente também não vai ter programação ao vivo aqui, né, Rafa? A gente vai estar de volta na programação ao vivo na quarta-feira junto com o Ibovespa, né? Então, amanhã, como disse o seu Marcos Saravalli hoje, sabe o que vocês fazem amanhã? Vocês descansam. Nem abre o home broker amanhã. Esquece, deixa lá quietinho, né? Vai descansar, né? Teve alta hoje, para quem já estava bem posicionado aí, estrategicamente aí muito bem posicionado. Então vai descansar amanhã, para na quarta-feira voltar aí com todo gosto e não ficar sofrendo aí, não ficar tendo crises de ansiedade, né, gente? Não precisa. Certo? Certo. Certíssimo, dona Débora, certíssimo. O pessoal aqui, ó, Marcelo Camargo falando, Rafael, uma figura, o Santos vai cair. Não brinca com isso. Ó! Veio a voz da consciência aqui, hein? Aqui, hein? Veio a grande... Que a gente começa a falar aqui sem parar pelos cotovelos, depois o pessoal então vem aqui chamar a nossa atenção. O nosso Divertidamente aqui, que fica falando no nosso ouvido aqui, ele fica meio bravo. A nossa grande Marlene Matos, né, vem aqui no nosso ouvido e fala. Ó, Rui das Neves lembrando do Novembro Azul, se previnam. Gente, por favor, cuidem aí da saúde de vocês. Ô, Rafa, só um detalhe, tá? Eu tava falando sobre amanhã, só para poder lembrar aqui pro pessoal sobre essa agenda da semana, que amanhã a gente não tem, então, negociação no Ibovespa, quarta-feira a gente está de volta com ao vivo, assim como o Ibovespa também está de volta com negociações, né, com o mercado, com o pregão, na quarta-feira. A gente também tem PEC dos precatórios aí, essa votação que está no radar, está marcada também para quarta-feira, e vamos ver se não vai ser adiada de novo. E temos também FED, nessa quarta-feira, né? Temos FED. FED na tarde de quarta-feira. Vai ou não começar realmente
né? O tapering, a gente vai ficar aguardando isso. Então, esse é o radar da gente para a próxima quarta-feira. Lembrando Tapering que amanhã que toda vez, é né, Débora? descanso. Que a gente fala do tapering, alguém pergunta aqui no chat o que é tapering. Então eu aprendi uma grande analogia com economistas que a gente traz. O tapering é o seguinte, sabe quando você está ensinando uma criança a andar de bicicleta e você precisa empurrar ela e aí você torce para ela cair, para ela não cair no caso, né? Para ela cair não, para ela não cair no caso, é o tapering. Os Estados Unidos está empurrando a economia e vai torcer para ver se esse negócio vai andar ou não. Né? No caso, a nossa economia já está no prédio, já esfarelou todo o joelho, já está passando metiolate, tentando ver se resolve. Mas lá eles estão tentando resolver nesse estilo aí. Não Olha não, só, estão dizendo aqui, o investidor está dizendo, o investidor revoltado está dizendo, Débora e Rafael, claro, estou convidando. Então, tá bom, convite aceito. É vai só fazer um você day mandar. trade para pagar a picanha que eu vou comer lá, porque eu não vou para rodízio também ficar comendo carne de segunda, não. Eu vou para rodízio ali e vou comer coisa boa, né, Débora? Não é não? Ah, claro, né, Rafa? Nesse dia eu saio da dieta, eu prometo. Tem jeito. Vamos lá bater um papo agora com o Rodrigo Glatt, que é sócio da GTI. Vamos falar sobre essa temporada de balanços, né? Saber o ponto de vista dele. A gente sabe que esse terceiro TRI está trazendo aí bons resultados, as companhias estão trazendo bons resultados. Rodrigo, você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. E Bovespa hoje fechando bem, né, Rodrigo? Até uma tranquilidade para a gente conversar um pouquinho mais hoje, né? Seja sempre bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa. Finalmente, né, um dia de um certo alívio, pelo menos para a Bolsa hoje, agora né? Sim, eu tô te ouvindo, vários países aí. Opa, boa Desculpa, tarde mais uma vez, então, Débora. Agora sim, isso. Não, finalmente, estava falando que finalmente um dia aí de um certo alívio, pelo menos para a Bolsa, né? Os juros ainda continuam bem estressados, mas para a Bolsa acho que um pouco mais de alívio aí, depois de muitas sessões, aí, principalmente dessas últimas 2 semanas, aí, muito ruins, né, para a Bolsa. Pois é, inclusive até um pouco mais de sossego. Quando a gente vê assim, o Bovespa subindo e o dólar também, o Marco Saravalli sempre costuma fazer uma brincadeira. Ele fala assim, quem que tá mentindo, né? É claro que não é uma regra, mas também não é um percurso normal. O Ibovespa Futuro agora 5,70. Bom, 5,70 no dólar é bastante, né? Não dá para poder a gente ficar também, dizer assim, tamo tranquilo. Não tá tão tranquilo, né, Glatt, com o dólar desse jeito? O dólar nesse preço ele mostra aí, ele é um termômetro da preocupação, né, com várias coisas aí, né, acho que principalmente a questão fiscal e a sei lá, a possibilidade, né, das eleições ano que vem, enfim, acho que ele é um termômetro desse humor do mercado com relação às perspectivas aí da economia aí, não, né, nos próximos trimestres, nos próximos anos também, né? Então acho que sempre esse termômetro da preocupação aí e sempre vai ser, né? Então acho que isso mostra ainda que o ambiente ainda está muito tenso ainda, né? E os investidores ainda muito num ambiente de muita incerteza aí com relação principalmente ao fiscal e como vão ser as eleições ano que vem, né? Maravilha. Glatt, vamos repercutir um pouco essa temporada de balanços, né? Eu queria entender aí pelo seu ponto de vista e daí de vocês da GTI, né? Como é que vocês estão vendo aí essa temporada de balanços? Algum setor que vocês estão realmente sendo surpreendidos, talvez, né? Ou algum outro que vocês estão somente confirmando aí as expectativas, o que vocês já vinham, né? O que vocês estão achando aí dessa temporada até agora? É um pouco cedo ainda, né, para falar de todos os resultados, né? A gente tem aí, acho que uma pequena parte ainda já divulgou, né? Enfim, a gente tem os próximos 15 dias, mas acho que eu destacaria aí dos que já divulgaram, né? Principalmente o setor de commodities aí, acho que até as empresas até meio que antecipando aí a divulgação de resultados por conta de terem sido resultados, assim, na média, muito bons para todas elas, né? E isso a gente vê não só, né, em todas as commodities, né, seja no petróleo, no minério, na siderurgia, em papel de celulose, enfim. Acho que isso, claro, né, acho que tem um componente aí da alta de preços, né, das principais matérias-primas, né, das commodities, aliado ao cenário de câmbio, né, mais favorável, aí, com um real mais desvalorizado, né. Então, acho que, para citar, acho que os principais destaques, eu destacaria, acho que principalmente o da Gerdau. A Gerdau, acho que veio com margens recordes aí, principalmente nos Estados Unidos, estava vendo, a margem nas Américas aí veio na casa de 25, né?
margem EBITDA, né, uma margem que vinha aí na casa de 10%, 12%, quer dizer, uma alavancagem operacional muito forte, muito intensa. A gente viu uma tendência de redução, né, do endividamento e da alavancagem muito expressiva, né, um cenário bastante positivo também, né, internamente, né, seja a demanda por construção civil ou por obras de infraestrutura, né, mercado ainda muito aquecido aqui no Brasil. E aí a gente vê, né, e isso se traduz aí principalmente no pagamento de dividendos, né, dado que as empresas aí já estão, de uma certa forma, nessa trajetória aí praticamente ótima de desalavancagem, nós começamos a pagar dividendos muito robustos, né, a Gerdau aí está pagando aí, vai pagar R$2, R$3 na facturação, aí num yield aí mais ou menos de 8% na Gerdau e 12% na Gerdau Metalúrgica, né, é um lucro aí que a gente, um dividendo que a gente não vê há muito tempo, né? Mas para falar sobre outras também, a Vale também acho que está nesse nível, né? Apesar de ter o preço de minério ter caído bastante aí do segundo para o terceiro tri, ainda continua gerando muito caixa, né? E já anunciou um pagamento de dividendo grande em setembro, provavelmente deve pagar um outro ainda, talvez no final do ano. E já concluiu lá a recompra do primeiro programa lá, né, que foi em torno de 25 bilhões de reais, e já anunciou mais um agora na casa de 15 bilhões, né? Então, assim, são movimentos importantes que a gente vê com as empresas aí bastante, gerando muito caixa, né, e tendo aí seus resultados muito positivos. Eu acho que, por último, eu falei de Petrobras também, que acho que foi um resultado recorde, né, a empresa aí antecipando sua meta aí de dívida bruta, né, chegando lá nos 60 bilhões de dólares de dívida bruta, coisa que ela acho que previa para o ano que vem, enfim, mas com esse cenário mais positivo aí, tanto de preço de petróleo, né, e de dólar, ela conseguiu antecipar isso daí, e também vai ter um dividendo aí bastante expressivo aí se juntar o que ela anunciou semana passada com o que ela tinha anunciado em agosto, setembro, enfim, vai pagar aí mais de 10% também de dividend yield aí nos próximos meses, né? Então, acho que realmente, para dizer, né, de uma forma mais rápida, aí, acho que esses são os grandes destaques que a gente viu aí, as empresas realmente num processo de alavancagem muito acelerado e provavelmente vão continuar aí pagando dividendos bastante robustos para os seus acionistas, né? Exatamente. Glati, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Top News. Queria repercutir um pouco com você, né, os resultados aí já divulgados do setor de commodities, tudo bom? Com o setor de commodities aí, falando um pouco sobre Petro, né, também, a gente teve Vale, Suzano, Gerdau. Você acha que a gente consegue aí, né, pensar aí sobre esses cases específicos do setor de commodities também como um todo para o investidor nesse médio e longo prazo? Como é que você tem visto aí esse como é que foi o primeiro semestre deste ano, né? Como é que você vem agora para esse fim do ano, Glati? Não, acho que elas devem continuar nessa mesma tendência aí, né? E até você provavelmente pegar o câmbio médio aí, né, dos últimos trimestres, ele é até um pouco abaixo do que ele está hoje, né? Então, se a gente tiver um câmbio estável e as commodities, né, tirando o minério, elas têm se sustentado aí em preços, em patamares mais elevados, a tendência é que realmente continue a gerar bons resultados e geração de caixa mais efetiva, né? Você vê o caso da Suzano também, que acho que a gente não comentou ainda, mas apesar de o preço das celulose ter cedido um pouco aí no terceiro em relação ao segundo, a empresa é a que mais tem desalavancado, né? Ela saiu de uma alavancagem aí acima de 4 vezes, né, na metade do ano passado para 2,7, né? Então é um nível de alavancagem que a gente considera quase o ótimo já, e isso fez com que ela também pudesse anunciar aí o novo projeto dela, né, o projeto Cerrado, que a gente chama, né, que é aumentar a sua capacidade lá no Mato Grosso do Sul, né, em Ribas do Rio Pardo, né, e fazer um capex aí que é bastante vultuoso, né, na casa de 15 bi nos próximos 3, 4 anos, enfim, que é um capex robusto, né, mas que a empresa se sente confortável e confiante, né, de fazer, dado que ela tem perspectivas positivas aí, né, e a empresa, de fato, ela é uma das mais, se não a mais competitiva do mundo, né, na questão do cash cost, né, de custo de produção, né, é uma empresa muito competitiva e aumentando sua escala, né, e seu porte, e
e vendo aí perspectivas mais positivas aí, com demanda firme ainda na China, principalmente, né? Sim, com toda certeza. Ô, Glat, vem uma pergunta aqui, ó, do MPK, falando que quando a Paola Mello esteve aqui, inclusive um beijo para a grande Paola Mello, sempre uma fofa quando vem aqui, ela falou sobre Burger King, mas não tinha dado tempo dela falar sobre o que vocês viram de diferente em Meal, já que é do mesmo ramo. Se você puder falar, ele agradece, ô Glat. Legal, boa pergunta. Eu acho que assim, a IMC ela passa por um momento mais delicado de transição, na verdade, né? A gente viu aí a troca de management há pouco tempo atrás, e é uma operação mais complexa, né? Porque você tem várias marcas que são gerenciadas, né, pela IMC, né? Você tem uma complexidade maior, né? E acho que tem uma questão também de um alinhamento um pouco pior dos acionistas, né? Teve acionista que está antigo, que está questionando os outros, enfim, a gente vê um case um pouco mais difícil nesse sentido de entender, né, qual que é realmente a estratégia da empresa, né? E era um case também um pouco mais alavancado, né? No caso do Burger King, a gente vê uma recuperação aí mais clara, vamos dizer assim, né? A empresa já fez aumento de capital, acho que já equacionou a questão da alavancagem, né? Tem mostrado números operacionais bons aí na retomada, enfim. Óbvio que acho que teve essa notícia de hoje, né? Que acho que foi a desistência da compra da Domino's, né? Na verdade não foi nem pela própria Burger King, e sim pela Domino's, né? Enfim, pelos acionistas da Domino's Pizza. A gente entendia e entende que tem uma sinergia importante para ser capturada, né, nesse caso, enfim. Mas eu acho que talvez seja uma questão de tempo e de condições de mercado, né? As duas empresas deixaram isso aí bem claro e bem aberto ainda, né, no sentido de que podem voltar a negociar no futuro mais distante, talvez, mas não nesse momento, né? Então, a gente continua achando que pode ser uma transação bastante positiva, né, com ganho de escala, sinergia, enfim. Mas, de certa forma, eu acho que a ação hoje, né, ela está aí com uma forte alta hoje, e mais precificando a ausência da diluição, né? Na verdade, você hoje, se houvesse o deal hoje, Burger King faria uma emissão de ações e diluiria seu acionista hoje, né? E esse movimento não vai acontecer porque o deal não vai acontecer mais no curto prazo, né? Então acho que esse o jeito que a gente vê, né, o comportamento das ações hoje por conta desse anúncio, tá? Maravilha. Glat, a gente pode falar um pouquinho sobre as papeleiras, inclusive. Hoje a gente viu aí Klabin, Suzano caindo, né? Tem essa questão do preço da celulose também lá na China. Na semana passada, acho que foi na semana passada, a gente viu aí também as companhias subindo bastante por causa dessa questão do dólar. Mas também se ficar nessa questão na variante do dólar, é uma coisa que pesa bastante, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo até uma alta do dólar, mas as companhias não estão subindo, porque também tem, por outro lado, essa questão da celulose. Como que está a tua expectativa aí para essas companhias do setor? Eu acho curioso isso também, porque, na verdade, eu acho que tem muitos fundos que fazem hedge, né, como derivados de dólar, né, para essas ações também, na verdade, deveriam, acho que estar acompanhando, né? Na verdade, esse último movimento de alta do dólar não foi acompanhado pelas suas empresas, acho que nessa expectativa aí de que realmente os preços de celulose não vão se sustentar, né? Mas, de fato, a gente tem uma visão diferente, a gente acha que a demanda continua muito firme, né, e acho que o próprio anúncio aí da Suzano, né, de aumento de capacidade mostra essa confiança que ela tem em elevar, né, a produção, né, em elevar o seu investimento, né, e ver que a demanda continua firme e que ela, como tendo um dos melhores, uma das mais produtivas, né, e eficientes empresas do setor, mostra essa confiança, né. Eu acho que no caso de Klabin é a mesma coisa. A Klabin teve esse projeto Puma também, que foi anunciado há alguns anos atrás, ela está concluindo, enfim, também é um caso análogo, né? Na verdade, eles também, apesar de a empresa ser mais voltada um pouco para o mercado de embalagens, né, independente do mercado doméstico, mas acho que a demanda também continua muito firme, né, e enfim, acho que mostra que realmente a empresa está crescendo e está confiante, então as empresas de fato
elas continuam muito bem, né, e acho com perspectivas bastante positivas aí para frente. Maravilha. Rafa, tem mais perguntas? Tenho sim, inclusive tem gente aqui perguntando aqui, viu, o grande Rui das Neves perguntando, mas Glatt, você não ficou um pouco incomodado com o conflito de interesses dos acionistas da Domino's e do Burger King? De fato, houve esse questionamento pelo mercado, né? Porque, na verdade, um dos acionistas de Domino's também é um acionista de King, né? Mas eu acho que a condição e a estrutura em que o deal foi proposto, eu não vejo isso como sendo um impeditivo, né? Eu acho que as condições não foram leoninas ou lesivas para qualquer um dos lados, né? Mas, de fato, houve um questionamento aí de vários acionistas minoritários de Burger King nessa linha, né? Nesse questionamento. Mas a gente não tem esse entendimento, não. A gente entende que o deal em si seria benéfico para as duas empresas, na verdade. Perfeito. E Glatt, queria te perguntar um pouco também sobre esse cenário aí com Petrobras. A gente viu agora a Petrobras, hoje inclusive eu estava até dando uma olhada ali no mapa de calor da Grande Débora. Petrobras hoje está subindo 2,75% e Vale está subindo 1%. Petri, a gente está vendo uma movimentação nos últimos meses, se eu não me engano, de forte volatilidade, né? A gente teve Petri 4 subindo 19% nos últimos 6 meses, mas no último mês caindo 2,74%. Justamente também, né, com essa questão do combustível, né, da mudança de direção, né, do general Silvio Luna também, que falou da questão do preço dos combustíveis, também tem a questão toda estatal. Você é otimista com o papel da Petrobras ou você acha que é um papel que pode vir a dar uma certa dor de cabeça para o investidor aí que gosta de Bovespa? Eu acho que dor de cabeça ela sempre dá, na verdade, no sentido de que é uma empresa difícil, né, de controlar esses ânimos todos e da aura política que ela tem, né, sobre qual se a empresa de fato vai ter a independência que ela teria como uma empresa privada que ela né? Fica sempre essa pecha em cima dela, mas enfim, tirando todos os ruídos, né, e boatos que tem em cima, né, de ingerência, enfim, se você olhar do ponto de vista prático, a empresa tem feito exatamente o que se espera de uma empresa privada, né? Ela tem mantido aí a política de precificação, né, de combustíveis atrelada aos preços ao mercado internacional, né, apesar de muita gente achar que tem que controlar, né, o que eu não acho, não concordo, enfim, né, que a gente já teve no passado, enfim. E ela continua seguindo na política dela de investimento nos ativos que estão, né, que tem retorno esperado maior, né. Então, aí priorizando principalmente a exploração, né, nos campos de pré-sal, desinvestindo daqueles poços em que ela tem uma rentabilidade menor, das refinarias, né, da BR Distribuidora, por exemplo, né, agora no final do terceiro trimestre, enfim. A gente entende que a empresa vai continuar nessa toada, né, nesse ritmo aí de alocação mais eficiente de capital e que ela tem de fato acelerado esse processo aí, como eu disse, né, na desalavancagem e aí antecipando um pouco esse pagamento de dividendo que está bastante robusto, né, o que nos parece, né, indicar que o preço da ação de fato está muito barato, né. Então é assim que a gente vê aqui a Petrobras, né, assim, com um potencial ainda bastante grande, né, e com um cenário ainda bastante positivo aí se a gente considerar os níveis atuais de câmbio e de preço de petróleo no mercado internacional. Sim, com toda certeza. Débora, você tem mais pergunta aí? Eu queria ter uma noção ainda, falando sobre commodities, esse setor de mineração, o Glatt. Por exemplo, a gente viu hoje uma queda de Gerdau, né? Vale, em compensação, hoje está subindo. A gente teve queda no minério de ferro lá na China, mas aí Vale hoje subiu. Ou seja, o que você acha que explica? Hoje tiveram também outros papéis aqui no setor que acabaram subindo, mas me chamou essa atenção. Assim, Gerdau teve um resultado bom, né? Teve um resultado aí positivo, mas no final das contas caindo. Ou seja, como que você está vendo aí para esse setor, essa questão do minério de ferro?
que também vem caindo aí bastante, né? O preço já não é mais aqueles $200 que a gente viu lá atrás. Como que está a sua expectativa para esse setor aí? Muda alguma coisa a partir de agora, desse terceiro trimestre aí, na visão de vocês? Eu acho que, claro, né, essa queda no caso da Vale, né, a queda do minério, de fato, ela foi expressiva, né, mas mesmo assim a empresa continua gerando muito caixa, né, e não é à toa que ela se sentiu aí confortável mesmo nesses atuais preços de anunciar essa recompra de ações que é muito grande e perspectiva de dividendos, né. Então, assim, e a empresa está praticamente sem dívida, né. Então, mesmo nesse atual cenário, a gente entende que ela deve continuar aí pagando dividendos bastante expressivos aí nos próximos anos, porque ela não tem também um projeto tão grande de expansão de capacidade, né? Na verdade, ela não tem que fazer tanto investimento para aumentar a capacidade, né? Ela consegue fazer isso otimizando aí a utilização das minas que ela já tem, né? Então, isso aí dá um conforto, porque você diminui muito o nível de investimento e possibilita aí, né, que a empresa recompre e pague mais dividendo, né. Acho que no caso da Gerdau, talvez você tenha um cenário aí de um pouco mais, um cenário não tão positivo como a gente teve aí no setor de construção civil, né, nesse último ano, vamos dizer assim, mas eu acho que isso daí deve ser suplantado por outras coisas, né. Acho que principalmente o setor de infraestrutura, né, com esses leilões todos que a gente teve aí esse ano e que provavelmente a gente vai ter aí, né, nos próximos meses aí, de acordo com os leilões anunciados já pelo Ministério da Infraestrutura, né, que devem impulsionar a demanda por aços longos, principalmente da Gerdau, né. E acho que também a questão lá do pacote, né, do Biden, né, de infraestrutura lá fora, né, que acho que agora a gente está com uma visão mais clara, né, dos montantes, do que está envolvido, também acho que pode beneficiar bastante a Gerdau lá nos Estados Unidos, na América do Norte, enfim. Então, e aliado a isso, a retomada econômica lá fora, né, e também aqui no Brasil. Então, acho que esses pontos aí podem compensar, né, uma eventual queda aí do nível de atividade no setor imobiliário, enfim. Então, a gente está bastante otimista com o cenário para as duas empresas, né. Sim, com toda certeza. Ô, Glatt, inclusive tem uma pergunta boa aqui do Rui das Neves, intimando a BMC e a GTI a fazerem uma entrevista com vocês aqui no estúdio. Então vocês estão muito mais do que convidados, viu? Ele falando assim, quando teremos Glatt no estúdio, hein, pessoal? Então, Glatt, Paola, Gordon, queremos vocês aqui, mais hein, do que intimados, né? Aliás, só um adendo aqui, o Juliano está deixando aqui uma observação para Vale. Vale está subindo hoje, mas também tinha caído 4 dias seguidos, né? Isso, levando em conta só uma semana, a tendência segue também de baixa, infelizmente. Verdade, viu, Juliano? Bem colocado aí o que você trouxe. Isso é um bom ponto. Ô, Glatt, queria perguntar um pouco para você agora sobre Suzano, né? Você falou, inclusive, na verdade, eu não vou nem perguntar de Suzano, não. Vou perguntar outra coisa, agora mudei. Você tinha falado agora um pouco, inclusive, sobre o pacote do Biden, né? Lá nos Estados Unidos a gente está vendo também uma movimentação bastante interessante na COP26, né? A gente tem lá, ele mesmo hoje deu lá um discurso, né? Fez um discurso tentando pressionar o Congresso norte-americano a aprovar lá um pacote para incentivar, enfim, investimentos na redução do efeito estufa, né? Em melhoras ambientais. Você acredita que essa pauta ESG, que veio, né, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, né? E também agora que a gente está no cenário pós-pandêmico, ela deve continuar no radar do investidor, né? Você acha que, macroeconomicamente falando, o investidor ele deve optar por países que tomem melhores decisões em relação ao seu meio ambiente, ou vai ser outro tipo de filtro nos próximos anos? Eu acho que deve continuar, né? Na verdade, a gente tem caminhado para essa direção aí, as empresas todas têm feito esforços grandes aí para se adequar, ou para dizer que pelo menos estão se adequando a essas práticas, né? Mas eu acho que, na verdade, vamos dizer, essa roupagem nova do ESG, né? Ela não quer dizer que isso não existia antes, né? Na verdade, eu acho que essas práticas todas, elas já eram exigidas pelos investidores de uma forma ou de outra, né? Na verdade, essa preocupação, né, do acionista com a sua empresa, ela já existia, né? Ela só está sendo mais ventilada, mais marketeada hoje, né?
por conta nesses últimos 12 meses, como você falou aí, né, desde a Covid, né? Então, não é que, na verdade, as empresas estão, de fato, mudando de uma forma importante, elas só estão divulgando que uma boa parte das coisas que elas já faziam, né? Então, é assim que a gente vê aqui. Uhum. Entendi. Ô, Glati, inclusive, ó, tem pergunta aqui do chat para você, Leonardo Tanan, perguntando, boa tarde, qual a visão da GTI para Magazine Luiza? Então, acho que o Magazine Luiza, assim como as outras empresas do setor de e-commerce, né, tiveram um desempenho bastante positivo aí ao longo da Covid, né, no sentido de que elas passaram a ter crescimentos, né, no setor de e-commerce bastante robustos aí, né, em função das restrições para o varejo físico, né. E, na verdade, eu acho que o que está acontecendo ao longo desse ano é uma reversão dessa tendência, no sentido de que está tudo voltando para, né, a reabertura de lojas, né, e do varejo físico, né. É uma parte desse volume que usou o e-commerce no ano passado vai ser consumida nas lojas físicas, né. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Então, a gente teve aí uma queda expressiva, né, dela e também da Via Varejo, da Via, né, na verdade, e da Americanas, né, que são empresas aí do e-commerce, né, marketplace, e que de fato estão refletindo esse crescimento menor, essa desaceleração de crescimento do e-commerce, né? E de modo geral, assim, na nossa opinião, essas empresas ficaram realmente muito caras, né? E a gente não tem posição nelas há muito tempo já, porque a gente entende que se precificou alguma coisa que não era real, enfim, aí as ações até caíram, né? Estão caindo em quase 50% dos highs, enfim. Então, a gente entende que é esse momento que a gente está vendo hoje, né? Agora, por outro lado, né, a gente não viu essa recuperação que deveria estar acontecendo nas empresas de varejo físico, né? Então, essas empresas que têm, né, que têm presença grande no varejo físico e não tem no e-commerce, né, na verdade também sofreram aí muito, né, por conta desse aumento da curva de juros, né, que a gente observou aí nos últimos 3 meses, né, e elas foram realmente muito penalizadas, e não só elas, né, acho que todos os setores que são setores domésticos, que são muito atrelados à economia doméstica, sofreram com essa alta de juros aí muito abrupta, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? Engraçado, né, Glati? Porque é um momento que, teoricamente, seria para as empresas do varejo estarem agora despontando, né? Porque a gente está chegando agora naquele período que é o período que a gente torra salário com tudo, né? Tem Black Friday, tem Natal, tem Ano Novo, né? Acabou de ser Dia das Crianças também. Então, você acredita que então ele teve ali um certo arrefecimento naquela expectativa que seria para esse momento, que eu lembro até desde o começo do ano, março, abril, quando a gente falava sobre varejo, o pessoal falava, não, o momento do varejo vai ser lá para outubro, novembro, que é quando tem o período de altas compras, é o equivalente à alta temporada para turismo, que é nos meses de férias, né, julho e dezembro. Sim. Você acha que teve um arrefecimento do varejo? E se teve, empresas como, por exemplo, o Grupo Via, ou até mesmo lojas americanas e Americanas SA, quais são os gatilhos, então, que elas deveriam esperar, que o investidor deveria esperar para elas conseguirem se recompor na bolsa, né? Porque a gente está vendo ali essas empresas, por exemplo, a Mer3 e Lame 4, a gente tem, por exemplo, quedas de quase 60%, se não me engano, no ano. Então, quais seriam os gatilhos? Ou acabou, não tem esperança? É tipo Oi, né? Por exemplo, Oi que estava R$60, agora, né, caiu para R$1 e o pessoal fica esperando que ela volte a R$3, por exemplo. Eu acho que houve um distanciamento, vamos dizer assim, do que foi a realidade para o que aconteceu com as ações, no fundo, né? De fato, o desempenho operacional das companhias, ele não vai ser tão diferente quanto se esperava, né? Mas a questão é que os juros mudaram, né? E acho que essa sensação de mais inflação e de juros maior, de uma necessidade de juro maior, ela acaba se refletindo em uma precificação pior dessas empresas, né? E o mercado, como está muito estressado, teve muito estressado aí nos últimos meses, a gente vê investidores muito preocupados com isso, né? Então, acho que, na verdade, é um distanciamento só, né, do que
do que de fato as empresas estão entregando e as expectativas que os investidores têm com relação ao desempenho delas mais para frente, né? Ou até uma desaceleração econômica mais aguda aí, né? Então acho que basicamente é isso, né? E acho que só para completar no caso de Oi, né? Acho que Oi teve uma mudança que acho que os investidores consideraram aí uma mudança mais relevante, que na verdade na renegociação toda, né? Depois dos ajustes das vendas que ela fez, ainda sobrou um nível de endividamento que acho que ainda ficou um pouco acima, né, do que o mercado esperava, e aí fica essa preocupação do que vai sobrar para o acionista mesmo, né, para o equity, né. Então aí acho que isso aí trouxe a ação para esse patamar aí mais baixo aí, depois de ela ter negociado bem acima de R$2 lá, acho que ao longo do ano passado. O Glatt, eu queria pegar esse gancho aí dessa questão do aumento dos juros, né, que você estava falando aí em relação, por exemplo, ao setor de varejo, mas um outro setor também, né, que acabou, desde o bimestre passado, o trimestre passado, acabou sendo um pouco penalizado. Trimestre passado teve bons resultados operacionais, né, que foi o setor de construção, mas o investidor sempre deixou aí no radar essa questão dos juros, né, já o Copom já deixando aí, sempre avisando esse novo ciclo, a continuidade do ciclo de revisão de alta de juros, e aí, com alta também de matéria-prima e tudo mais, preço do aço, isso tudo entrando na conta, margens mais altas, a expectativa por margens mais altas acabou deixando o setor um pouco mais penalizado, não decolava de jeito nenhum. Agora, nesse terceiro tri, algumas companhias já foram soltando prévias operacionais, a gente está vendo aí já uma redução, por exemplo, das vendas, né? Ou seja, estoques aumentam e tudo mais, mas as vendas já começando para algumas companhias, né, a mostrar esse sinal de queda. E juros subindo e subindo cada vez mais, né? Já tendo aí uma previsão para a casa de 2 dígitos, ou seja, agora se realiza ainda mais esse temor que o investidor tinha lá atrás ainda no segundo trimestre. Como é que você está vendo? Assim, acha que de agora em diante realmente não dá para poder a gente esperar uma decolada do setor de construção com esses juros mais altos, cada vez mais? Eu acho. Eu acho complicado também. Na verdade, acho que naquele final do segundo trimestre, a gente começou a ver esse movimento de alta de juros, né? Então, acho que por isso que houve aquele início da preocupação, né? E de lá para cá, o mercado só estendeu essa alta, né? Lembrando que a gente está saindo de um juro de 2 para quase 10, né? 8, 9, né? Muita gente projetando isso, né? Então, essa elevação realmente ela pega diretamente esse setor, né? Então, de fato, eu acho que muitas empresas têm esse receio, né, de lançar novos empreendimentos. Eu acho que realmente devem focar aí nas vendas, né, dos atuais, né, dos que estão ainda em construção, enfim, né? E acho que essa prudência ela é adequada mesmo, né? Porque no fundo, né, você pode ter um cenário mais adverso ainda, né? Você pode ter, além do aumento de juros que diminui a demanda, né? Você está tendo um cenário de inflação, né? De custos de matéria-prima e de mão de obra muito pressionado, né? Para cima, o que comprime muito as margens dos incorporadores, né? Então, de fato, eles precisam estar com a rédea bem curta aí nessa gestão de curto, médio prazo, aí, principalmente do ponto de vista operacional das obras, né? Então, e isso impacta muito o caixa das empresas. Então, de fato, boa parte delas deve estar realmente com uma preocupação bem maior do que já teve aí nos últimos meses, né? E eu realmente, de fato, concordo com isso. Eu acho que, de fato, muitas das empresas vão começar a lançar muito menos daqui para frente, né? Acho que esperando aí uma acomodação do mercado também, né? Porque, principalmente aqui em São Paulo, né, a gente vê aí em algumas regiões muitos empreendimentos sendo erguidos aí, né? E com uma concorrência bastante grande. E num cenário em que, até já comentei aqui em outros programas, né? A gente não vê uma demanda final, né, principal de investidor, de compradores, né, daqueles que vão utilizar o imóvel. A gente viu muita demanda de investidor, né, aquele investidor que quando o juro estava 2%, 3%, falou, putz, não vou deixar meu dinheiro na renda fixa e vou comprar um imóvel, né,
esperando aí ter uma renda ou uma alienação do imóvel, né, mais para frente, com um ganho bem superior ao que ele teria se deixasse o dinheiro na renda fixa, né? O que hoje não é o caso, né? Eu acho que hoje esse investidor aí que tinha essa convicção, né, de investir num imóvel, vendo aí um título de renda fixa aí, né, na casa de 2 dígitos, né, ou até um pouco aí de juros mais longo na casa de 13, né, 12, 13, enfim. Esse investidor, ele é sensível a essa taxa e provavelmente vai preferir manter renda fixa do que investir em imóvel, né? Então a gente tem essa preocupação aí, de fato, com esse setor aí, com essa dinâmica aí nos próximos anos. Ô, Glatti, tem uma pergunta aqui do chat, do Leonardo Tanan, de novo aqui, mandou uma boa pergunta aqui, falando, tem uma dúvida, os juros altos podem trazer uma maior lucratividade para os bancos? A gente entende que sim, na verdade, a gente tem uma combinação, de certa forma, positiva, acho que para os bancos, né? Porque os bancos são, hoje, né, nessa mudança de cenário, vamos dizer assim, acho que os que melhor se adaptam a esse cenário, né? Porque no ambiente de juro mais alto, eles aumentam os spreads, enfim, aí continuam, compensariam eventualmente uma queda, uma desaceleração do crescimento das carteiras de crédito, né? Então, acho que é um setor, né, bem defensivo em relação a esses movimentos que a gente está vendo hoje, né? E ao mesmo tempo a gente vê, né, a gente espera aí, né, nos próximos trimestres ainda uma tendência de recuperação dos resultados, né? Assim, lembrando que muitos deles fizeram muitas provisões ano passado, né, por conta da Covid, enfim, e que estão sendo revertidas agora e sendo incorporadas aos lucros que eles vão apresentar aí, né? Então, provavelmente, nesse trimestre agora, no terceiro tri, né, a gente deve ver os resultados aí, provavelmente sendo os maiores, né, desde provavelmente o último de 2019 ou o primeiro de 2020, né? E ainda mantendo uma tendência aí de crescimento de carteira de crédito importante, né? Perfeito, perfeito. Ô, Glatti, queria pedir então aqui, né, suas considerações finais aí pra gente, por favor, aí, né, lembrando sempre que você é muito bem-vindo a vir aqui na BMC News, não só aqui no Top News, como em toda a grade de programação, não só você, como a Paola, como o Gordon, como todo mundo da GTI, tá certo? Legal, não, próxima vez a gente marca aí mesmo, faz tempo que a gente não vai, vamos marcar aí. Eu acho que a mensagem final é assim, apesar de a gente ter visto aí meses bastante ruins aí para a Bolsa, né, principalmente os 3 meses, né, a gente entende que, do ponto de vista operacional, as empresas continuam em estágios muito, muito bons, né, com resultados muito positivos, e é o que eu acho que eu estaria dizendo hoje, uma frase que o Buffett sempre fala, né, que às vezes a distância entre preço e valor, ela se aumenta, né, mas uma hora elas se juntam, né. Eu acho que olhando aí do ponto de vista de mais longo prazo, né, a gente entende que esse valor aí ele vai ser reconhecido em algum momento, né. Acho que assim, de todas as empresas que a gente carrega hoje no portfólio, assim, acho que todas elas estão em momento operacional melhor do que estiveram, muitas delas no melhor momento da história delas, enfim, e isso nos traz muito conforto aí para investir e seguir aí realmente carregando essas posições que a gente entende estarem em preços bastante aquém do cenário que a gente consegue ver aí mais para frente para a economia nos próximos anos, tá? Perfeito, Glatti. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no BMC Top News. Tenha um excelente feriado aí, né? Amanhã é feriado, inclusive, hein? Então, para que você descanse aí bastante, né? Possa aproveitar. E aí, até a próxima. Legal, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Bom feriado para todos, para vocês. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Um abraço. Obrigada, Glatti. Até a próxima. Ô, Débora, veio pergunta aqui do Adilson Lima Gonçalves, uma pergunta importante aqui para o cenário do mercado financeiro. Deixa eu até afastar um pouquinho aqui, porque senão o foco vai ficar desfocado. Falando assim, Rafa, a Débora pagou a aposta, a Marlene Matos gritou no meu ouvido agora,
Valeu, Rafa, muito obrigado, logo. Valeu, obrigado. Um beijo enorme pra Marlene Matos que está nos assistindo aí. Ele falou assim, Rafa, a Débora pagou a aposta da sua breja? Não. No caso, aí o diretor vai pagar. Quando ele paga, porque assim, na verdade, eu vou só passar, né? Ele vai poder tomar a cerveja que o diretor tá devendo a mim, porque aí eu vou disse... contar agora a situação complicada que eu tô nesse momento. Eu pedi um omelete durante o programa aqui, porque eu estou desde as 2 da tarde aqui no ar, né? E aí a gente pede o negócio para chegar, né? Durante, enfim, chega depois do programa. Só que o entregador entregou antes. Quem recebeu foi o grande Marcos Saravalho. Eu vi ele ali correndo com o meu omelete. E agora o diretor de jornalismo está com o meu omelete na mão ali como se fosse um refém. Então eu estou me inspirando no grande coronel Diógenes Luca, né, que era o grande negociador, né, de sequestros em São Paulo. E estou tomando muito cuidado com as palavras que eu vou tomando, porque talvez essa cerveja não vale tanto. Afinal, o meu omeletinho com queijo brie vale a mais. Você prefere o quê? Um omeletinho agora que você está com fome ou a cerveja depois? Um omeletinho agora que eu estou com fome. De falar que a fome bateu forte, tá? Bateu forte, segunda-feira, pré-feriado, né? É um pré-feriado, um cara de feriado, né, Débora? Em tempos normais a gente tiraria folga, só que a gente tá aqui firme e forte, né? Porque a gente é guerreiro, né? Fechamento de Nova York, que a gente acabou não dando pro pessoal, índices renovaram recordes históricos por lá. Dow Jones ficou na alta de 0,26%, S&P 500 alta de 0,18%, Nasdaq alta de 0,63%. Tem temporada de balança acontecendo por lá, né? Nova York renovou então esses recordes e o Ibovespa acabou buscando aí repor essas perdas aí do final da semana passada. Ibovespa que acabou o dia com alta de 1,98%, 105.550 pontos, né, Rafa? Foi a Petrobras que ajudou aí positivamente essa alta aí do Ibovespa. Exatamente. O Juliano falando aqui, o pessoal rindo, né, da história do omelete, o Juliano falando, não deixa eles executarem o refém. Eu tô nessa disputa aqui, tá? E é uma negociação que ela é complexa, entendeu? Eu não sei exatamente como é que vai proceder isso, mas eu sei que a partir das 6 horas da tarde eu estarei ali no confronto direto para tentar recuperar o meu omelete. Mas sabe como é que eu sei que a gente pode recuperar esse omelete? Vocês dando like no vídeo aí. Que o diretor, ele gosta do quê? Ele gosta de like. Então a gente precisa do quê? A gente precisa dar uma alegrada no sequestrador, né? Então a gente precisa, né, dar uma acalmada. Se vocês apertarem no like aí, ajudar. O Renan falando, merece o adicional de insalubridade. Você tá vendo que eu tô passando aqui, Renan? Você acha que o William Bonner passa por isso? Entendeu? Lá, olha, tá o Ali Camel correndo com o omelete. Não, mas é por isso que a BMC é mais legal. Entendeu? Então a gente tá nessa. A Débora jogou forte. Eu acho que a Débora ligou pro entregador, e pediu para ele vir correndo aqui, justamente para criar esse problema aqui para mim, porque ela já tinha perdido a cerveja mesmo. Eu não queria dizer nada, mas já que você está comentando. Bom, vamos lá, Rafa, chegando ao final da nossa programação por hoje. Amanhã tem feriado. Vamos descansar um pouquinho, que o Ibovespa deu folga pra gente. A gente está de volta na quarta-feira aqui. A partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com todo o mercado aqui para vocês em tempo real. E fechamento do mercado a partir das 4 horas da tarde. E você, Rafa? Eu continuo, né, no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Volto na quarta-feira. Quarta-feira que é dia do quê? Dia de Top News, né? 4 horas da tarde, aqui no fechamento comigo, com você e com o grande Gabriel Monteiro. E também tem Crypto News a partir das 6h45 da tarde. Exatamente. Então vocês não podem perder o melhor programa da grade programacional, que é o nosso Crypto News, que só tem gente feliz. Por quê? Porque são pessoas que já se acostumaram com a desgraça. Entendeu? Cai 40% no dia, não vale nada. Agora, subir 500%, aí já é uma coisa que é mais comum pra gente lá também. O Cerveja falando, o Lara imitando o Silvio Santos é ótimo. Eu tô achando estranho isso, porque eu imito pessoas apenas aqui na BMC News fechado. Isso não divulgou em nenhum lugar. Estranho. Inclusive, gente, hoje, né, que segunda-feira, geralmente eu apresento o Grande Geometria com o Grande Guga Almeida, mas hoje não teremos Geometria com o Grande Guga Almeida, que ele tá lá descansando em Florianópolis. Eu não vou incomodar Ficou por o homem. lá mesmo. Débora veio pra cá correndo, porque sentiu falta de mim, sentiu falta né, das minhas piadas, que são muito engraçadas aqui na BMC News. O pessoal, nossa, rola no chão de dar risada, né? Hoje o pessoal muito feliz, né? Mas o Guga Almeida deve estar ainda lá em Florianópolis, tá aproveitando lá. Guga, me traga um chimarrão se você estiver vendo essa mensagem, hein? E é isso aí, né, Débora? Nem vou te falar de quem eu tava sentindo falta, que deve estar chegando daqui a pouquinho aqui pra me buscar, tá, Rafa? Grande Guga Bernardes. Tchau. Até mais. Um beijo. Boa tarde a todos. Até quarta-feira. Se cuidem. Até mais.